Zeitgeist refutado. Resposta Zeitgeist parte 1. A maior história já contada. É verdade que as civilizações antigas sempre veneraram o Sol. O deus principal na maioria dos panteões é o deus Sol. Todavia, Zeitgeist afirma que Jesus, o Filho unigênito de Deus, resulta de Deus Sol, Sun em inglês. Filho Son, Sol, Sun têm semelhanças fonéticas em inglês. Mas esse argumento não pode ser feito em outros idiomas, o que torna este ponto inválido. Mistificadores de Jesus expostos citam o mito de Horus numa representação demasiadamente simplista. Na verdade, há muitas versões. Havia vários deuses conhecidos pelo nome de Horus. Zeitgeist tenta fazer um paralelo entre Seth e Satã, porque ambos são maus e começam pela letra S em inglês. Não há paralelos. O nascimento em 25 de dezembro se descarta como irrelevante, pois em nenhuma parte a Bíblia diz que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Tampouco Horus nasce em 25 de dezembro, mas em Khoiak, 15 de julho. E é óbvio que Jesus não nasceu em dezembro nem durante o inverno, pois no Evangelho de Lucas 2, versículo 7 e versículo 8, detalha-se haver à noite pastores no campo com seus rebanhos. É mais provável que Jesus nascera nos fins da primavera ou princípios do outono, como concordam os acadêmicos. Esta data de 25 de dezembro é escolhida cerca de 300 anos depois da origem do cristianismo, no ano 354 pelo bispo romano Libério da Igreja Católica Romana, baseado no paganismo e coincidindo com a celebração do culto ao Deus Sol do solstício de inverno na tradição romana da Saturnália e não na verdade bíblica. Muitos cristãos não celebram o Natal, que já biblicamente é irrelevante e tem raízes em práticas pagãs. Dizer que Ísis também era chamada Ísis Maria, não há informação acadêmica que sustente tal declaração. Também não há provas de que no mito Ísis era virgem. Traduzindo do hino de Osíris, o mito diz claramente que Ísis sacou dele sua essência. Muitos eruditos egiptólogos expõem muito claramente que Ísis não era virgem quando deu à luz Horus, diferente de Maria quando deu à luz Jesus. Por exemplo, Richard Wilkinson, em Deuses e Deusas Complexos do Egito Antigo, declara: através da sua magia, Ísis pôde ser engravidada por ele, Osíris. Depois deu à luz seu filho, Horus. Depois, a história da Estrela do Oriente não existe no mito de Horus. Não há evidências na astrologia egípcia de que o alinhamento de Sírios, Estrela do Oriente, assinala o nascimento de Horus. Não há qualquer menção a reis ao número deles. Ainda se Zeitgeist acertasse em dizer que Horus foi adorado por 3 reis, seria irrelevante, pois a Bíblia não diz quantos homens vieram ao nascimento de Jesus. Nem diz se eram reis, eram magos, homens sábios. Não aparece Horus ensinando aos 12 anos em nenhum dos seus contos. Desta forma, Horus, o menino, não foi um mestre. Foi escolhido por sua mãe nos pântanos, até que estivesse pronto para governar o Egito. Não há bibliografia que sugira que Horus tivesse um ministério, muito menos que tivesse a idade de 30 anos. Tampouco foi batizado por Anubis. O personagem Anubis significa menino real e é representado por um homem com cabeça de chacal ou de cachorro. Anubis era senhor do embalsamento, relacionado a incensos e perfumes, mas nunca ao batismo. Tampouco há qualquer declaração de que Horus tinha 12 discípulos. Na quarta cerimônia da liturgia de oferendas funerárias, menciona-se os seguidores de Horus, que na verdade eram 4, chamados Shem, Su, Hero. A outra referência a 16 seguidores de Horus, chamado Mesnui ou Ferreiros. Ainda que 16 menos 4 seja 12, não tenha sido a intenção de Zeitgeist. Temos que o número total de seguidores é 20, não 12. No que se refere aos milagres, havia algo mágico associado a Horus, mas no Horus menino, não no Horus velho, nem em sua forma adulta. Horus nos crocodilos é uma manifestação da importância de Horus na cura ritual.
O poder de cura parece vir de sua mãe Isis, que era de fato deusa de imenso poder mágico. Não é raro encontrar referências a milagres na literatura antiga ou moderna, mas não encontramos nenhum dos milagres de Jesus na história de Horus. Horus não caminhou sobre as águas como diz Zeist, mas foi lançado às águas. Não há evidências desses nomes de Horus nos relatos míticos. Todavia, Horus, o menino, era conhecido por títulos mágicos, como Horus nos crocodilos, Horus, o filho de Ísis e Osíris, era chamado de pilar de sua mãe e salvador de seu pai. Horus, como Deus Sol, era chamado de Senhor do Céu, Deus do Oriente, Horus, o Horizonte, e depois foi associado com Ra. Na quarta dinastia, o rei era considerado um deus vivo, um dos grandes deuses. Mas na quinta dinastia, a supremacia do culto de Ra, o Deus Sol, foi aceita inclusive pelos reis. O rei Horus era também filho de Ra, não o filho de Deus. Nenhum dos títulos de Horus listados em Zeitgeist são reconhecidos por qualquer egiptólogo. Em todo caso, Horus não foi crucificado, não ficou 3 dias enterrado, nem ressuscitou. Em algumas versões, Horus teve um ou ambos os olhos feridos, mas não morreu. É o seu pai, Osíris, quem foi assassinado, desmembrado, reconstituído e revivido por Ísis, sua mãe mágica. Além disso, a morte por crucificação não foi inventada, até muito depois da origem do mito de Horus. Desde os primeiros tempos, o deus era representado como um pássaro ou falcão, cujos olhos são o sol e a lua, cujo alento é o vento frio do norte, manifestado em diversas aves e espécies. Acaso isso se parece com Jesus? Não há registros egípcios primários anteriores ao Novo Testamento que apoiem semelhanças entre Jesus e Horus. O próximo é Atis. Sobre um suposto nascimento de uma virgem, o deus do Olimpo, Zeus, cortou o órgão masculino de Agdistis e lançou fora. Cresceu dele uma amendoeira e, quando o fruto estava maduro, Nana apanhou uma amêndoa e o pôs em seus seios. A amêndoa desapareceu e ela ficou grávida. Depois Nana abandonou o bebê Atis. Não há semelhanças com o relato bíblico, mas um exagero desesperado. Novamente, 25 de dezembro é irrelevante. Depois Atis foi assistido por um bode, Atis se apaixonou e não foi crucificado, mas castrou-se a si mesmo embaixo de um pinheiro. Não há semelhanças com uma morte por crucificação numa árvore ou cruz. Cibele devolveu a vida de Atis. Muitos críticos referem-se a isto como a ressurreição de Atis. Não há uma menção a um túmulo nem a um período de 3 dias. Ademais, o autor apologético Charlie Campbell declara: a suposta ressurreição de Atis não é mencionada até 150 anos depois de Cristo e muito depois do tempo de Jesus. Dr. Walter Bucket, escritor erudito em religião grega, declarou: não há evidência de um Atis ressurreto. Inclusive, Osíris se mantém com os mortos. Como o teólogo de Princeton, J. Gresham Machen, assinala, o mito não contém nenhum relato de ressurreição. Que Cibele, grande mãe deusa, consegue preservar o corpo de Atis para que seu pelo cresça, para que seu dedo mínimo se mova. Dr. Ronald Nash acrescenta: foi só durante uma celebração romana de festa da primavera, depois do ano 300 depois de Cristo, que algo remotamente relacionado a uma ressurreição aparece. Quanto a Krishna, no livro Mitologia Ocidental, página 342, Joseph Campbell afirma: Krishna, cujo terrível tio Kamsa foi o rei tirano. A mãe do Salvador Devaki era da linhagem real, sobrinha de Tirano. No momento em que ela se casou, o monarca malvado ouviu uma voz que disse-lhe misteriosamente que seu 8º filho seria seu assassino. Por isso, confinou ela e seu marido numa prisão muito bem guardada, onde assassinou seus primeiros 6 filhos conforme vieram. De acordo com essa história, a mãe Devaki teve 7 filhos antes de Krishna nascer, e isto não fazia Devaki uma virgem. A distinta professora de hinduísmo Vasudha Narayana, doutor em filosofia da Universidade de Bombay, Índia, eu nunca ouvi falar que Krishna nasceu de uma virgem, seja em texto sânscrito, vernáculo ou mesmo no folclore, e que nasceu em 25 de dezembro. O texto diz explicitamente que ele nasceu no 8º dia da lua minguante, aproximadamente entre 15 de agosto e 14 de setembro. Não imagino porque há pessoas que se propõem a fomentar essas conspirações. A única menção a estrelas ao nascimento de Krishna
Krishna na literatura hindu está Bhagavata Purana, capítulo 10.3, do 1 ao 5. Logo vindo a hora suprema toda auspiciosa e mais adequada, com a constelação de Rohini a crescer, todas as estrelas e planetas numa posição favorável, por toda parte havia paz, multidões de estrelas brilhavam no céu, cidades, povos, campos e pastoreio, e nascentes estavam em seu melhor. A mente dos santos oprimidos por sua azura, Kansa e seus homens foram perfeitamente satisfeitos. Nessa situação ressoaram os timbales junto ao não nascido, por nascer. Muitas estrelas brilhando no céu está longe de ser a estrela do Oriente que assinala o nascimento de Jesus. No filme Zeitgeist, o autor Edward Carpenter é citado para fornecer informações sobre os supostos milagres de Krishna e sua ressurreição. Carpenter declarou em seu livro Credos Pagãos e Cristãos: adentrar as comparações entre as carreiras de Krishna, o Deus Sol hindu e Jesus seria por demais extenso, pois de fato a correspondência é, dessa forma, extraordinariamente elaborada. Logo cita Cristianismo e Mitologia de Robertson como referência. Então Robertson transcreve o resumo da conhecida saga de Krishna que se segue: o filho de Devaki, os dois irmãos cresceram no meio de pastores matando monstros. Ao chegar à adolescência, os dois irmãos mataram Kansa. Krishna tornou-se rei. Continuou a limpar a terra dos monstros depois de presenciar a morte de seu irmão. E ele mesmo pereceu ferido de calcanhar pela flecha de um caçador. Assim lemos na conhecida saga de Krishna que não há nascimento virginal, não há estrela, não há milagre. A comparação não é tão extraordinariamente elaborada depois de tudo. Robertson também declarou: o caso a favor da hipótese de anterioridade cristã é de maneira geral reforçada pela investigação precisa da literatura hindu, demonstrando que grande parte dela, tal como está, é de redação muito posterior ao que se supunha. Então, Zeitgeist cita Carpenter. Carpenter cita Robertson, o qual admite que a literatura hindu é de redação muito posterior ao que se supunha e, portanto, qualquer semelhança entre cristianismo e hinduísmo foi tomado pelos hindus e não o contrário. No poema épico hindu Mahabharata, livro 16, há um relato da morte de Krishna. Lê-se: estamos limitados todos os seus sentidos, a fala e a mente. Krishna caiu absorto em profundo yoga. Um feroz caçador de nome Jara ali chegou desejoso de servos. O caçador, confundindo Keshava como um servo, atravessou-lhe o calcanhar com uma flecha. Rapidamente chegou ao lugar para capturar sua presa. Ao chegar, Jara viu um homem vestido com túnicas amarelas, absorto em yoga e dotado de muitos braços. Sentindo-se culpado e cheio de medo, tocou os pés de Keshava. Krishna, o magnânimo, o consolou e logo ascendeu, enchendo o firmamento inteiro com esplendor. Krishna morreu e ascendeu, mas não ressuscitou como alega Zeitgeist. É difícil imaginar como este homem azul poderia ser confundido com Jesus ou com um servo neste caso. A única semelhança que temos é a ascensão, que nem sequer é mencionada em Zeitgeist. Inclusive, usando as premissas de Zeitgeist, podemos dizer que o relato da ascensão é uma cópia, mas quem copiou quem? O primeiro testemunho do texto completo de Mahabharata data do século I d.C. pelo sofista grego Dion Crisóstomos. Os relatos disponíveis do nascimento de Dionísio indicam que ele não nasceu de uma virgem. Numa versão do mito, Dionísio nasce do caso entre Zeus e a princesa Semele. Outra versão, Zeus ajuntou-se a sua filha Perséfones e ela deu à luz Dionísio. O Dr. Edwin Yamauchi, professor de História da Universidade de Miami, confirma: não há evidências do nascimento virginal de Dionísio. Segundo a história, Zeus, disfarçado de ser humano, apaixonou-se pela princesa Semele, filha de Cadmo, e ela engravidou. Não só 25 de dezembro é irrelevante para o nascimento de Jesus, como não há referências de que Dionísio nasce em 25 de dezembro, em nenhuma literatura acadêmica. Inclusive, as fontes de Zeitgeist, Timothy Freke e Peter Gandy notam que se celebrava o nascimento de Dionísio em 6 de janeiro em Alexandria, fazendo irrelevantes as alegações de cópia. De fato, Dionísio era um mestre itinerante. Em todo caso, tratava-se de uma vaga semelhança que se pode achar nas literaturas antiga e moderna relativa a qualquer figura com mensagens para partilhar com outras. Mas há diferenças também. Dionísio vagava o mundo acompanhado de mulheres selvagens, embriagado com vinho coberto com pele de gamo, enquanto Jesus percorreu a limitada área ao redor de Jerusalém, dando ensinamentos morais.
Embora haja relatos de Dionísio enchendo recipientes vazios com vinho, não há referências de Dionísio transformando água em vinho. Como Zeitgeist assegura, não é de se estranhar que Dionísio faça milagres com vinho. Afinal, ele era o deus do vinho. Um estudo histórico explica. A literatura antiga diz que houve uma fonte com água clara e brilhante, cor de vinho de sabor muito agradável, onde o recém-nascido Dionísio foi banhado. Ademais, uma fonte no templo fluiu com vinho, a Elis. Os sacerdotes de Dionísio puseram 3 grandes caldeirões vazios num quarto, para encontrá-los cheio de vinho quando voltaram um dia seguinte. Todavia, a partir dessas referências, são significantes e óbvias as diferenças entre a lenda de Dionísio e a história em João 2. Na fonte corria água e nos andros fluía vinho. Não vinho que fora água. Os caldeirões vazios no templo de Elis encheram-se com vinho, não de água logo convertida em vinho. Elementos chaves na história de João. Essas diferenças convencem a maioria dos acadêmicos que João ou sua tradição não é dependente da lenda de Dionísio. O professor investigativo Dr. Donald A. Carson escreveu: os maiores intentos de interpretar esses indícios como uma versão cristianizada do mito de Dionísio ou de histórias correlatas são totalmente abandonadas à luz das evidências de que os paralelos alegados são totalmente inadequados. A fonte de Zeitgeist para esses títulos de Dionísio, a Sharia S, só diz: ele era considerado filho unigênito, alfa e ômega, etc. No que na realidade fora conhecido por esses títulos. Ele não tem absolutamente nenhuma fonte para título Rei dos Reis, que em primeiro lugar é um termo genérico e em segundo lugar esse título nem sequer corresponde a Dionísio, sendo Zeus o deus principal de acordo com a mitologia. Tampouco o título Filho Unigênito corresponde a Dionísio, que já Zeus teve vários filhos como Atenas, Apolo, Artemis, Hermes, Perséfones, Dionísio, Perseu, Hércules, Helena, Minos e as Musas. James Fraser, autor de O Ramo Dourado, é citado em Zeitgeist para abonar a ressurreição. Com tantas opções variadas, não é surpresa que, ao menos uma variação pareça superficialmente com o que sucedeu a Jesus. Todavia, esta vaga descrição não coincide com o conceito judaico de ressurreição. Você deve dar uma data para essas inscrições temporãs, pois não conheço nada que leve a pensar que Dionísio é pré-cristão. Não há parte sua de ressurreição. Certo, bem, posso dizer que está no mito. É separado pelos titãs e se levanta dos mortos. Qual a data? Qual a data? Não sei a data. Onde se diz o original, os escritos que temos, a maioria dos mitos gregos são coleções posteriores. Sabemos que foram contados antes, porque as pinturas que os representam nos jarros voltam atrás no tempo. Mas a pergunta é, houve ali uma ressurreição, tanto que não há ressurreição antes do século II até o século IV. É só uma vez, do 2 ao 4. Podemos dizer, talvez houve ressurreição, mas não há dados. Inclusive, Tim Callahan, o cético que defende Dionísio, admite que não há crucificação. Inclusive, o cético Tim Callahan critica Zeitgeist dizendo, talvez o pior da primeira parte do vídeo da internet Zeitgeist de Peter Joseph é que só parte do que afirma é verdade. Infelizmente, esse material é livre e desleixadamente mistura material verdadeiro com parcialmente verdadeiro e é claramente e simplesmente falso. E as evidências de Jesus como personagem real, histórico, embora escassas, são sólidas. Mitra é o único desses deuses pagãos mencionados que possivelmente teve contato com o cristianismo. Como o saudoso Dr. Ronald Nash disse, Mitra supostamente nasceu ao emergir de uma rocha. A menos que esta rocha fosse virgem, não há nascimento virginal de Mitra. Pela última vez, 25 de dezembro é irrelevante em suas raízes. A afirmação de Mitra com 12 discípulos provém das fontes de Zeitgeist, a Sharia S, Timothy Frick e Peter Gandy, mas não há documentação para essa afirmação em seus livros. A Sharia S, Timothy Frick e Peter Gandy agora reconhecem que tomaram a ideia dos 12 discípulos de uma cena em que Mitra estava envolto por 2 colunas de 6 imagens, que parecem ser figuras humanas com Mitra ao centro. Os relevos datam do século II depois de Cristo
Inclusive, se esses relevos fossem anteriores ao cristianismo, o Mitra indo-iraniano teria só um companheiro e o Mitra romano teria 2 ajudantes, que eram pequenos retratos do mesmo Mitra sustentando uma tocha. Também teria animais de companhia, uma serpente, um cachorro, um leão, um escorpião, mas não eram 12. Mitra fez uma série de ações típicas para qualquer deidade em todo o mundo, verdadeiro ou falso em suas encarnações indo-iraniana e romana, as semelhanças gerais que se aplicariam normalmente a qualquer líder religioso. Entretanto, essas coisas não requerem uma teoria da dependência. Os mistérios não eram praticados até o século I depois de Cristo. E o mitraísmo chegou ao seu auge de popularidade entre os séculos III e IV, sendo particularmente popular entre os soldados do Império Romano. Isso descarta a possibilidade de influência sobre o cristianismo. Em seu livro Imagem e Valor no Mundo Greco-Romano, Richard Gordon descreve: não há morte de Mitra. Portanto, não há ressurreição de Mitra, nem sepultamento de 3 dias. As fontes de Zeitgeist, Frick e Gandhi afirmam que a iniciação mitraica representa uma cena similar de ressurreição, mas sua única referência é pós-cristã. Prescrição contra os hereges de Tertuliano, que também é citada em Zeitgeist Addendum. No contexto, não se comprova a afirmação de Zeitgeist, pois Tertuliano explica como o mitraísmo introduziu-se na cultura romana depois do cristianismo, copiando o cristianismo. A prática do mitraísmo nem sequer existia no século I, quando o cristianismo surgiu, mas começou a surgir no tempo de Tertuliano, ao que parece copiando crenças cristãs e judaicas. A passagem completa diz assim: o diabo, claro está, a quem pertence as artimanhas que pervertem a verdade, quem, pelos ritos míticos de seus ídolos, desafia inclusive que as partes essenciais dos sacramentos de Deus, ele também batiza seus crentes e fiéis seguidores. Promete tirar os pecados com sua capa. Se não me falha a memória, Mitra ali no reino de Satanás põe sua marca na testa dos seus soldados. Também celebra a oferenda de pão e apresenta uma imagem da ressurreição. Desse modo, na mesmíssima fonte citada por Zeitgeist, Frick e Gandhi, Mitra celebra e apresenta uma imagem de ressurreição, o que dificilmente pode entender-se como uma ressurreição de Mitra ou de seus iniciados. Ademais, os escritos de Tertuliano são notoriamente posteriores ao Novo Testamento. Dr. Ronald Nash afirma: não se pode alegar que Mitra é um deus que morre e ressuscita. A corrente de opiniões dos especialistas vão dramaticamente contra os intentos de fazer o cristianismo depender assim da chamada morte e ressurreição dos deuses do paganismo helenístico. Qualquer exame imparcial das evidências mostra que tal alegação deve ser rejeitada. A veneração do domingo só aparece no mitraísmo romano. A Sharia-S, ao que parece, assume que o mitraísmo romano era igual ao mitraísmo indo-iraniano. Porém, não há evidências para essa ideia. Desse modo, é pouco provável que haja qualquer cópia. E se houve, foi ao revés. A Bíblia não ensina que Jesus ressuscitou dos mortos no domingo, mas os primeiros cristãos consideravam este o dia do Senhor, não o adoravam só nesse dia da semana, mas todos os dias, como lemos em Atos 2, versículo 46 e 47. Os judeus, como Jesus, faziam seu culto no sabá ou sábado. No século IV foi Constantino, da Igreja Católica Romana, quem paganizou o significado do domingo. Na sua lei dominical de 7 de março de 321 d.C., lê-se: no venerável dia do sol, os magistrados e as pessoas que residem nas cidades descansem e fechem-se todas as oficinas. O mitraísmo não influenciou os escritores dos evangelhos, pois nem sequer era conhecido pelo mundo romano na época do cristianismo primitivo. A Enciclopédia Britânica afirma: há poucas notícias do deus persa Mitra no mundo romano, até começos do século II, mas a partir do ano 136 d.C. há centenas de inscrições dedicadas a Mitra. O mitraísmo romano foi uma criação nova, forjada por um gênio religioso que pôde viver até 100 anos depois de Cristo. Supõe-se que os deuses pagãos, que Zeitgeist dá como exemplos, são que deveriam ter a melhor documentação e evidência. Como o espectador viu, os exemplos dados por Zeitgeist não são impressionantes. Com toda a informação já refutada, os paralelos que Zeitgeist apresenta de nenhuma maneira explicam a causa do cristianismo.
Antes do ano 100 d.C., todas as religiões de mistério estavam em sua maioria confinadas localmente, mas depois de 100 d.C., gradativamente alcançaram popularidade em todo o Império Romano. Muitos escritores usam como fonte o material produzido nos finais desse período, depois de 150 d.C., para reconstruir os cultos como supõe-se ter sido, antes de sua difusão no Império Romano. Todas as fontes e autores citados por essas informações em Zeitgeist não são fontes primárias originais, nem citam material primário original em suas bibliografias. Inclusive, a maioria dos acadêmicos ateus e não cristãos rejeitam a ideia do cristianismo ser tomado dos mitos antigos, incluindo o muito respeitado Sir Edward Evans Pritchard, que escreveu: "As evidências para esta teoria são desprezíveis." Astroteologia desmascarada. Em primeiro lugar, a sequência do nascimento é completamente astrológica. A estrela do Oriente é Sírio, a estrela mais brilhante do céu noturno, a qual em 24 de dezembro se alinha com as 3 estrelas mais brilhantes no Centurião de Órion. Essas 3 brilhantes estrelas são chamados hoje, como na antiguidade, os 3 reis. Os 3 reis é a estrela mais brilhante, Sírio. Todas apontam o lugar de saída do Sol em 25 de dezembro. Por isso, os 3 reis seguem a estrela do Oriente, com o fim de localizar a saída do Sol, o nascimento do Sol. Outra vez, inclusive, enfatizando: as 3 estrelas do Centurião de Órion, os 3 reis, são biblicamente irrelevantes, como o 25 de dezembro é irrelevante, embora os 3 magos não reis tragam 3 presentes. Em nenhuma parte os escritores bíblicos falam da existência de 3 deles. Isso era insignificante para os escritores dos evangelhos, e o é para nós também. Toda essa premissa astrológica é problemática. Para começar, Sírio está alinhado às 3 estrelas do Centurião de Órion, os 365 dias do ano, não só em dezembro. E todas elas estão alinhadas ao Sol quase todos os meses do inverno. Não há nada de especial em 25 de dezembro. De fato, nesta data, Órion está quase totalmente abaixo da linha do horizonte. Zeitgeist seria mais preciso se esse evento ocorresse um mês antes. Zeitgeist, a Virgem Maria é a constelação de Virgem, também conhecida como Virgo, a Virgem. Virgo em latim significa Virgem. Virgo também se conhece como a Casa do Pão. E a representação de Virgo é uma virgem com um feixe de trigo. Esta Casa do Pão é seu símbolo de trigo, representa agosto e setembro, o tempo de colheita. Por sua vez, Belém, de fato, traduz literalmente Casa do Pão. Belém é uma referência à constelação de Virgem, um lugar no céu, não na terra. Belém, de fato, significa Casa do Pão. Todavia, não há base para concluir-se que Belém era um lugar fictício, que fora fabricado ou baseado na constelação de Virgem no céu. A existência de Belém é atestada por fontes bíblicas e extra-bíblicas. Primeiro, os autores do Antigo Testamento mencionam Belém antes do século I. Também Joséfos, o historiador, menciona Belém como o lugar onde Davi foi ungido o futuro rei de Israel. Joshua B. Hennessy apresentou provas arqueológicas demonstrando que Belém era habitada durante a Idade do Ferro no século I. Ele registra, talvez o mais importante seja o isolamento em 1969 do sítio da Idade do Ferro. Os limites de ocupação na Idade do Ferro, embora não totalmente claros, parecem ser sobre superfície plana e encostas logo abaixo da Basílica e ao leste. O trabalho foi realizado pela Sociedade Arqueológica de Israel. Belém parece ser uma grande área de ocupação, desde o período Paleolítico. A ex-astróloga e autora de Spellbound, a sedução paranormal das crianças de hoje, Márcia Montenegro, escreveu: "Não se pode fazer histórias além de nomes como Virgem, Leão, Touro e etc. E por que não começar a história com Áries? Se feito, então Leão viria antes da Virgem. Ainda, Leão é supostamente Jesus, o Leão de Judá. Deveria vir depois de Virgem, e não antes numa história." Zeitgeist, há outro fenômeno interessante que ocorre por volta de 25 de dezembro ou solstício de inverno. Do solstício de verão ao solstício de inverno, os dias tornam-se mais curtos e frios. Da perspectiva do hemisfério norte, o Sol parece mover-se ao sul.
e parece menor e escasso. O encurtamento dos dias ao fim da colheita, aproximar-se o solstício de inverno, simbolizava o processo da morte para os antigos. Era a morte do Sol. Em 22 de dezembro, a morte do Sol é completamente realizada. O Sol, que transladou ao sul continuamente por 6 meses, chega ao seu ponto mais baixo do céu. Aqui ocorre algo curioso: o Sol deixa mover-se ao sul, ao menos aparentemente por 3 dias. Nesta pausa de 3 dias, o Sol encontra-se nas imediações do Cruzeiro do Sul ou constelação Crux. Depois desse tempo, em 25 de dezembro, o Sol se move 1 grau, desta vez ao norte, anunciando dias mais longos, calor e primavera. Qualquer pessoa com um simples programa de astrologia pode confirmar por si só que, durante a vida de Jesus ou em qualquer outro tempo, o Sol nunca nasceu próximo ao Cruzeiro do Sul. A ideia de que o Sol nasce da constelação Cruzeiro do Sul é ridícula. Dr. Noel Solesdal, professor de astronomia e astrofísica na Universidade de Chicago, também especialista no estudo da prática astronômica na Antiguidade, até o século XVII ele declara: essa cruz, o Cruzeiro do Sul, não foi reconhecida como uma constelação na Antiguidade, pois, como é vista do Mediterrâneo, está abaixo do horizonte sul e rodeada nos 3 lados pelas estrelas do Centauro, que é uma grande constelação proeminente, e as 4 estrelas brilhantes do Crux incluem-se como estrelas de Centauro no catálogo de Ptolomeu. É só quando você vai mais ao sul que Cruz está mais alta no céu, sendo proeminente como um grupo estelar por si mesmo. E assim seu reconhecimento teve de esperar até as viagens ao sul. Grandes navegações do século XVI. Assim, o Cruzeiro do Sul não fora descoberto ou reconhecido até o século XVI, muito depois dos escritores do Novo Testamento. Assim que se dizia, o Sol morreu na cruz e esteve morto por 3 dias, para ser ressuscitado ou nascido de novo. Os cristãos nunca disseram algo assim, que o Sol Sam morreu na cruz. Talvez Peter Joseph, que quer pensemos que as religiões antigas diziam isso, mas tampouco fizeram. Não há referências ou fonte de tal dito. Zeitgeist, agora provavelmente o mais óbvio de todo o simbolismo astrológico ao redor de Jesus, refira-se aos 12 discípulos. São simplesmente as 12 constelações do zodíaco, pelas quais Jesus, o Sol, viaja. A fonte desta afirmação é a autora cética Acharia S., que alega: os seguidores do Sol, ou discípulos, são os 12 signos do zodíaco, através dos quais o Sol deve passar. Jesus não passa através de seus 12 discípulos, em alguma forma semelhante ao zodíaco. Se a Bíblia se baseasse no zodíaco, veríamos um movimento similar de Jesus através dos discípulos. Com toda segurança, os 12 discípulos foram designados por Jesus, por causa das 12 tribos de Israel, que, segundo Zeitgeist, também são um símbolo do zodíaco. Porém, Gênesis foi escrito por volta de 1000 a.C. Contém a história que se produziu antes disso das 12 tribos de Israel. A divisão em 12 signos zodiacais não se produziu até que os babilônios o fizeram no século V a.C. Portanto, ver a astrologia nas 12 tribos, nos quais os apóstolos de Jesus são baseados, é impossível, pois as 12 tribos existiam muito antes da divisão dos 12 signos do zodíaco. O astrônomo J. Pasterkov confirma: os babilônios dividiram o zodíaco em 12 constelações no século V a.C. A única evidência que mantém-se desta afirmação é o número 12. E se aceitarmos essas alegações, também temos que aceitar que Dunkin' Donuts é propriedade de um astrólogo, pois temos desconto se comprarmos uma dúzia de rosquinhas. As barracas de feiras também são propriedades dos astrólogos, pois vendem ovos por dúzias. Inclusive, nosso sistema legal é influenciado pela astrologia, pois são 12 jurados, diferente dos mitos e lendas associados à astrologia. Há muitas evidências históricas de que os 12 apóstolos eram de fato personagens históricos reais. Por exemplo, em 95 d.C., Clemente escreveu: Pedro, por causa da injusta inveja, suportou não uma ou duas, mas numerosas penas, e quando ao final sofreu o martírio, partiu para o lugar da glória que lhe era devido. De fato, toda a Bíblia está repleta de número 12.
Em primeiro lugar, Zeitgeist amontou uma lista de 12, repetindo-os para que se façam mais impressionantes do que de fato são. As 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, os 12 grandes patriarcas, são todos os mesmos, não há diferença. Os 12 juízes de Israel, se contarmos, mas a Bíblia nunca lhes deu significado algum. Na verdade, há 17 profetas do Antigo Testamento, não 12. Zeitgeist erra a conta por 5. Uma pergunta: de onde tiraram a ideia de que havia 12 reis de Israel? Se se refere ao Reino do Norte, houve 19 reis, mais 19 reis do Reino do Sul, mais uma rainha. Isso sem incluir os 3 reis de Israel anteriores à divisão do reino. Somando esses números, não temos 12. Subtraindo, multiplicando, dividindo, não temos 12. Não há menção nem referência a 12 príncipes na Bíblia. Se os filhos dos reis estão em foco, então Zeitgeist está por fora. Muitos dos 41 reis tinham numerosos filhos, como Acabe, por exemplo, que teve 70 filhos. Zeitgeist, de volta à cruz do zodíaco, a vida figurada do Sol. Isto não era mais do que expressão artística ou ferramenta para rastrear o movimento do Sol. Também foi um símbolo espiritual pagão, cuja simplificação se vê assim. Isto não é um símbolo do cristianismo. É uma adaptação pagã da cruz do zodíaco. O que Zeitgeist chama de a cruz do zodíaco é, na verdade, a roda do zodíaco, sem qualquer relação com a crucificação romana, a forma pela qual Jesus foi morto. Extrair 2 linhas perpendiculares da roda do zodíaco e concluir que os romanos usavam-na como motivação para crucificar criminosos é absurdo. Até o cristianismo ser paganizado, a imagem da cruz não foi considerada símbolo cristão. Começou a ser usar cruzes nas igrejas no ano 431 e no ano 586 nos campanários. A Bíblia reflete, em termos gerais, um movimento simbólico através das 3 eras, enquanto procede uma quarta. A primeira era, dizem, é Taurus, o touro. Em Êxodo, capítulo 32, lemos que Arão e os israelitas fizeram um ídolo, um bezerro de ouro, e o adoraram. Moisés quebrou as 2 tábuas dos 10 mandamentos, após ver a idolatria dos israelitas. Os conspiradores Cristo sugerem que o bezerro de ouro era a era de Taurus, o touro. Onde está a documentação dessa suposta verdade? Além da página 146 do livro de Acharia S. O Novo Testamento foi escrito muito depois da idade de Taurus, o touro, nos tempos de Jesus, e também menciona bezerros, mas não lhes convém citá-los em seus argumentos. Em segundo lugar, dizem que Moisés representa a era vindoura, Áries, o carneiro. Dizem que Moisés representa o carneiro e por isso os judeus sopram num chifre de carneiro. Entretanto, não há registro de Moisés soprando num chifre de carneiro, e Moisés não é identificado como carneiro. Em nenhuma interpretação das Escrituras, nem se ajusta a esta imagem. Inclusive, a própria fonte de Zeitgeist para esta afirmação, Leopold Wagner, não diz tal coisa. Na página citada do livro de Wagner, lemos: o uso de chifre do carneiro nesta época é apropriado, já que, segundo a tradição, foi no primeiro dia de Tishri que um carneiro foi oferecido em lugar de Isaac no Monte Moriá. Portanto, até mesmo a fonte de Zeitgeist declara a realidade óbvia da razão dos judeus hoje soprarem num chifre de carneiro, e nada diz da era de Áries. O texto mais memorável da Bíblia a citar um carneiro é o já citado pela fonte de Zeitgeist, onde Deus provê a Abraão um carneiro para sacrificar em lugar do filho Isaac. Todavia, este evento foi gerações antes de Moisés e não se ajusta à cronologia e interpretação bíblica distorcidas de Zeitgeist. A terceira era simbólica, ao que parece, é a era de peixes. Afirmar que Jesus alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, e por Jesus ter 2 pescadores como seguidores, isso deve ser um símbolo da era de peixes. De fato, os 4 dos discípulos de Jesus eram pescadores, não 2. Mesmo com 4 discípulos pescadores, o que acontece com os outros seguidores de Jesus? Mateus era colhedor de impostos, Simão era um zelote, Lucas era médico e historiador, Paulo era fariseu e fabricante de tendas. Quais são os seus significados astrológicos? Nenhum. Todos já vimos o peixe de Jesus no bagageiro de carros das pessoas. Não sabem o que realmente significa. É um símbolo pagão astrológico do reino do Sol, durante a era de peixes.
Na verdade, o símbolo do peixe identificava Cristo, usada pelos primeiros cristãos perseguidos, e não tem relação com a era de peixes. A palavra grega ictus, peixe, é um acrônimo baseado nas iniciais de Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. De fato, Jesus alimentou 5.000 pessoas com 2 peixes e 5 pedaços de pães. Mas depois alimentou 4.000 pessoas. Com poucos peixes, mais de 2 peixes e 7 pedaços de pães, obviamente Zeitgeist não cita este evento por não se ajustar a seu paradigma. De acordo com a hermenêutica de Zeitgeist, esta poderia ser chamada Era do Pão. Mas não há tal coisa. Jesus também curou as pessoas, deu visão aos cegos, ressuscitou os mortos, andou sobre as águas, expulsou os demônios das pessoas, mas não há eras astrológicas que acompanhem esses milagres. Também mencionam-se peixes e pescadores no Antigo Testamento, o qual é anterior a Jesus e a Era de Peixes. Histórias do Novo Testamento também mencionam galo, pombas, burros, aves, camelos, ovelhas e cabras, embora nenhum desses animais se relacione com a Era de Peixes. Em Lucas 22:10, Jesus diz aos discípulos que entrem na cidade, onde encontrarão um homem que leva um cântaro de água. Acharia esses Zeitgeist alegam que esta é uma prefiguração simbólica da Era de Aquários, o portador da água. Como o texto comunica esse anúncio? Ninguém o diria, exceto Acharia esse. Acharia vai mais além do que Zeitgeist afirma que Jesus foi batizado em Aquário, o portador da água, dando a entender que Jesus traz a Era de Aquário. Mas a Era de Aquário começa por volta do ano 2150, assim como exatamente Jesus foi batizado em Aquário. Acharya S então afirma que Jesus tornou-se o bom pastor e o cordeiro em Áries, o carneiro. Áries, cerca de 2150 a.C. e 1 depois de Cristo foram atribuídos a Moisés. Agora é atribuído a Jesus, mas não tem relação com Jesus e nem tem relação com Moisés. O cordeiro não é o carneiro e nem relaciona-se ao pastoreio de ovelhas. A única semelhança aqui é que são animais. Esta é uma generalização grosseira. Ela continua e diz que Jesus contou as parábolas do semeador e da colheita nos campos em Taurus, o touro. Acharia já atribuiu de alguma forma as 4 eras a Jesus. Qual delas é? Para esses críticos, qualquer menção a touros é automaticamente atribuído à Era de Touros. Qualquer menção a animais, à Era de Áries. Qualquer referência a peixe, à Era de Peixes. Qualquer referência à água, à Era de Aquário. Era de se esperar referências menos gerais e enigmáticas, caso se fosse a verdade a intenção dos escritores da Bíblia. Jesus contou parábolas com muitas metáforas agrícolas, incluindo figos, trigo e joio, ovelhas, cabras, sementes e muitos outros. Mas não há supostos eras simbólicas para essas parábolas. Obviamente, histórias de peixes abundam na Bíblia, pois peixes é a fonte mais comum de proteína, perto do Mar da Galileia. Agora todos ouvimos falar do fim dos tempos e fim do mundo. Parte de representações caricatas do livro de Apocalipse. A principal fonte desta ideia vem de Mateus 28:20, onde Jesus diz: Eu estarei convosco até o fim do mundo. Contudo, na versão do Rei James, mundo é um erro de tradução. Entre muitos erros de tradução, a palavra real que se utiliza é aion, que significa era. Eu estarei convosco até o fim da era. O que é certo? Como Jesus, a personificação solar de peixes, terminará quando o Sol entrar na Era de Aquário. Todo o conceito de fim dos tempos e fim do mundo é uma alegoria astrológica mal interpretada. Diga isto a cerca de 100 milhões de pessoas no céu, que creem que o fim do mundo está próximo. Peter Joseph alega que a principal fonte da ideia cristã do fim do mundo vem de Mateus 28:20. Mas esta passagem não tem relação com a visão cristã do fim do mundo. É o tratamento sistemático e completo das passagens sobre o fim do mundo que, na verdade, constitui a visão cristã que concorda que Jesus voltará como um ladrão na noite, com chamas de fogo para vingar-se dos que negam a Deus, e que a terra será reincinerada. De fato, a palavra mundo na Bíblia do Rei James traduz-se aion em grego, ou era.
Esta palavra significa para sempre, uma idade ininterrupta, a perpetuidade do tempo ou eternidade. Jesus não se referia a uma era astrológica como aquário ou peixes. Referia-se ao fim do mundo ou fim dos tempos como o conhecemos. A palavra grega eon é utilizada de novo por Jesus em referência ao fim do mundo quando ele disse: "E a ceifa é o fim do mundo", ou eon, e os ceifeiros são os anjos. Em Lucas 1,70, Jesus refere-se aos santos profetas de Deus que haviam existido desde o início do mundo eon, profetas de Deus como Moisés não viveram, na era astrológica de peixes como Jesus, mas Jesus os inclui nesta passagem. É óbvio que Jesus não se refere a uma era eon astrológica. Paulo declarou em Romanos 12:2, "E não sede conformados com este mundo, ou eon, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento." Outra vez refere-se o tempo desde o princípio do mundo até o fim. A Bíblia também diz: "E o mundo eon passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre." O tempo que leva a precessão ao passar pelos 12 signos é de aproximadamente 25.765 anos. Isso também se chama o Grande Ano. E as sociedades antigas eram muito conscientes disto. O narrador Peter Joseph assegura-se em dizer que as sociedades antigas eram muito conscientes disto, pois toda a premissa e teoria de Zeitgeist dependem dos antigos reconhecer o conceito astronômico a que se refere. Contudo, as modernas crenças astrológicas não são iguais às antigas crenças astrológicas. E o argumento de Zeitgeist sobre as diferentes eras astrológicas é irrelevante. O historiador de ciência e ganhador do prêmio Gênio da Fundação MacArthur, Dr. Noel Swedler, responde às alegações de acharem em Zeitgeist como se segue. Na antiguidade, as constelações eram só um grupo de estrelas e não havia fronteiras separando a região de uma região da outra. As idades modernas acerca da era de peixes ou da era de aquário baseiam-se na localização do equinócio da primavera nas regiões estelares dessas constelações. Mas as regiões, as fronteiras entre as constelações são uma convenção totalmente moderna da União Astronômica Internacional com propósito de mapeamento e nunca tiveram qualquer significado astrológico. Espero que isso seja útil. Mas realmente o que esta mulher alega é tão absurdo que não merece resposta. Então, quando esta mulher diz que o peixe era um símbolo cristão da próxima era de peixe, diz algo que ninguém pensaria na antiguidade. Pois qual fosse a constelação de estrelas fixas em que o equinócio da primavera se encontra e não tem importância, já que é uma ideia inteiramente moderna. Creio da astrologia do século XX. As fronteiras das constelações entre Áries, Peixe e Aquários são as convenções modernas da União Astronômica Internacional. E não há nada de antigo nelas. A Bíblia não é mais do que um híbrido literário astroteológico, tal quais os mitos religiosos anteriores. Uma pessoa com algum conhecimento básico de Bíblia verá imediatamente as falácias e contradições desses argumentos. Por exemplo, a Bíblia e Jesus claramente não são prescrições alegóricas ocultas para o Sol e o culto das estrelas, pois em Gênesis capítulo 1, Deus criou o Sol e a Lua e as estrelas. Outra distinção encontra-se em Deuteronômio 4, onde Deus especificamente proíbe os israelitas de adorar o sol, as estrelas, como faziam os egípcios. Por meio da profeta Isaías, Deus pergunta se os astrólogos poderiam proteger as pessoas que os seguem, por poder real, o Criador do universo. No livro do profeta Ezequiel, Deus mostrou a Ezequiel uma visão. 25 homens de Judá no pátio interior do templo, adorando o sol em lugar de Deus. E Deus considerou isso uma abominação. Além disso, em 2 Reis 23, versículo 5, os sacerdotes que queimavam incenso ao sol e à lua e aos planetas foram chamados de sacerdotes idólatras. E nenhuma dessas passagens Zeitgeist faz referência porque destruiria seu argumento. Distinguir claramente entre corpos celestes e o seu Criador. O cristianismo origina-se do judaísmo, que denunciou essas práticas por todo o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, esta é a história de José. José era um protótipo de Jesus. José nasceu de um parto milagroso, Jesus nasceu de um parto milagroso. José tinha 12 irmãos, Jesus tinha 12 discípulos. José foi vendido por 20 moedas de prata. Seu irmão Judá sugere vender José.
O discípulo Judá sugere vender Jesus. José começou seu trabalho aos 30 anos. Jesus começou o trabalho aos 30 anos. Os paralelos seguem e seguem. Aqui o caso de Jeitzeist é muito enganador. Embora Deus tenha aberto o ventre de Raquel, é difícil considerar o nascimento de José um nascimento milagroso como o que de Jesus, que era divino e nasceu de uma virgem. De fato, Jesus teve 12 discípulos, mas José tinha 11 irmãos. Não há paralelo. Apesar de Judá propor a venda de José, foram mercadores midianitas que o venderam aos ismaelitas como escravo. Jesus, ao contrário, não foi vendido, mas traído por Judas, que recebeu 30 moedas de prata dos sacerdotes. Jesus iniciou seu ministério com a idade de 30 anos. José iniciou seu ministério profético recebendo os sonhos de Deus com a idade de 17. Menciona-se em Gênesis a idade de 30 anos de José, mas a Bíblia simplesmente diz: e José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença do Faraó e passou por toda a terra do Egito. Além dos paralelos de Zeitgeist serem corretos, o simples fato de haver semelhantes de Jesus e outras pessoas da Bíblia, como José, não os faz a nenhum deles fictícios. As origens da Bíblia. Inscrito há uns 3.500 anos nas paredes do Templo de Luxor, no Egito, estão as imagens da Anunciação da Imaculada Conceição, do nascimento e da adoração de Horus. A imagem começa com Tote anunciando a Virgem Ísis que conceberá a Horus. Logo Nef, o Espírito Santo engravidando a Virgem. E depois o nascimento virginal e a adoração. Esta é exatamente a história da concepção milagrosa de Jesus. Isto foi tomado diretamente das páginas de A Conspiração Cristo de Acharia S. Entretanto, Richard C. Carrier responde, sendo um ateu e tendo uma experiência formal em história antiga, o que se segue deve ter alguma autoridade para os céticos. A inscrição de Luxor não representa o engravidar por um espírito, mas implica em sexo real. E a mulher em questão é a mítica rainha do Egito, num sentido arquétipo, não Ísis em si. Várias coisas são muito claras da narrativa escrita. A cena da adoração só envolve importantes funcionários do Estado, não reis ou magos. Compreender seus antecedentes e o contexto histórico-cultural é útil e necessário, mas não leva a nenhum escândalo de plágio, tal qual a Sharia S quer que haja. No que diz respeito à inscrição e interpretação de Zeitgeist, o investigador Keith Thompson, em contato com John Burns, professor da egiptologia da Universidade de Oxford, informa: os relevos que você mencionou mostram a concepção e o nascimento de futuros reis depois do Deus Criador. Amon-Ra toma a forma de rei existente para engravidar a rainha. Há ligações, porém, muito distantes. Sua fonte, a Sharia, está muito longe disso. E várias das declarações que fez estão erradas. Doutora Janet Johnson, professora de egiptologia na Universidade de Chicago, declarou: a cena mostra a visita do deus Amon à rainha mãe para engravidá-la, com um futuro governante, nesse caso a rainha Hatshepsut. Uma interpretação cristã simplesmente não funciona. Consultado sobre Zeitgeist, Victor Blunden, das universidades de Manchester e Liverpool e da revista Egito Antigo, disse: ouvira falar desse vídeo antes e, embora não o tenha visto por mim mesmo, entendo que contém muitas distorções e más interpretações do verdadeiro material textual e dos relevos egípcios para apoiar sua mensagem. Acreditava-se que os reis do Egito eram seres semidivinos, filhos de um deus superior com a mãe humana. Portanto, o relevo refere-se ao rei Amenófis III e não Horus, embora às vezes dizia-se que os reis eram encarnações de deuses, devido a outro mito egípcio. Aqui pode haver confusão. Os relevos referem-se, na verdade, à concepção do rei, mostrando que este nasceu de uma mãe humana, a rainha do Egito e do deus Amon. Não era visto como Imaculada Conceição, pois a rainha é fecundada pelo deus Amon. Não representa a Virgem Ísis, mas a rainha do Egito. Nesse momento não era virgem, pois manteve relações sexuais. A segunda cena mostra claramente uma rainha Muten-Uiaia grávida, de pé entre dois deuses egípcios. A cena em geral mostra o bebê recém-nascido sendo presenteado por outros deuses egípcios e finalmente presenteados pelo deus Amon, que reconhece que o bebê é seu verdadeiro filho. Portanto, a interpretação desta cena segundo Zeitgeist parece totalmente errada, já que impõe valores e interpretações cristãs. Numa típica cena que mostra a concepção divina de um rei egípcio, o deus Horus
Horus não é citado aqui. Ísis não é representada pelo que posso ver. Não há 3 reis ou magos trazendo presentes, os quais são uma fabricação total e absolutamente fora de contexto no mito egípcio. Os especialistas não concordam com Zeitgeist, que agora cita Gerald Massey como sua fonte, um egiptólogo autodidata e druida praticante. Zeitgeist apresenta uma longa lista de assombrosas alegações, tão rápido que o espectador não pode ler a todas. Contudo, se pausamos o vídeo, percebemos que muitas das alegações já foram mencionadas e completamente refutadas na sessão sobre Horus. A maioria das semelhanças não são só suposições grosseiras, como muitas nem sequer estão na Bíblia. Na verdade, a lista aparece exatamente como se vê em Zeitgeist, sem nenhuma lista de fontes documentadas. No apêndice do livro de Gerald Massey, Egito Antigo, a Luz do Mundo, diz, por exemplo, as 2 mães do menino Horus, que eram irmãs, equivale às 2 mães do menino Jesus, que eram irmãs. Em nenhuma parte a Bíblia diz que Jesus tem 2 mães. Zeitgeist Massey afirma que José, Maria e Jesus são a Santíssima Trindade cristã, mas a Bíblia diz muito claramente que Pai, Filho e Espírito Santo são a Trindade. Também há referências completamente alheias à Bíblia, como um escriba chamado Hermas, Jesus como a barbuda Sofia, Charis, a Cristo fêmea. Jesus fala brutalmente com sua mãe. Dizem que há 7 dons do Espírito Santo, quando há mais de 7 na Bíblia. Depois citam 7 pombas do Espírito Santo, o que é também completamente alheio à Bíblia. Estas semelhanças egípcio-cristãs não só são inconcebíveis, senão que não têm nenhuma base bíblica. O conceito de um grande dilúvio encontra-se em todo o mundo antigo, com mais de 200 diferentes exemplos citados em diferentes períodos e épocas. Todavia, não é preciso olhar mais do que uma fonte pré-cristã, a Epopeia de Gilgamesh, escrito em 2600 a.C. Essa história fala de uma grande inundação mandada por Deus, uma arca com animais salvos nela e, inclusive, soltura e retorno de uma pomba. Tudo em comum com a história bíblica. Entre muitas outras semelhanças, as muitas semelhanças entre o relato da inundação na Epopeia de Gilgamesh e o relato bíblico de Gênesis apontam a uma fonte comum. Mas há diferenças significantes também. Moisés viveu muito tempo depois do dilúvio e escreveu Gênesis por volta de 1450 a 1410 a.C. Estava sendo editor de fontes muito mais antigas. Diferente da Epopeia de Gilgamesh, Deus deu a Noé instruções específicas, de que citam marcos históricos reais em Gênesis 10:19. Muitas culturas ao longo da história repetiram o conceito de um grande dilúvio. No relato de Gênesis, Deus dá a Noé dimensões específicas para a construção da arca, e dessa maneira farás: dê o comprimento da arca, e dê a sua largura, e dê a sua altura. De acordo com David Collins, engenheiro naval, nem mesmo um vento de 388 km, 3 vezes a força de um furacão, poderia destruir a estrutura que Deus mandou Noé construir. Compare com o barco da Epopeia de Gilgamesh, que era um cubo gigante. A Epopeia de Gilgamesh diz: 10 dúzias de côvados para cada quadrado de convés. Eu fiz as formas dos seus lados e os uni. Eu provi com 6 convences, dividindo-os assim em 7 partes. É difícil imaginar um desenho mais ridículo para um barco. Quando examinadas com maior escrutínio, lendas do dilúvio universal como a Epopeia de Gilgamesh não se comparam ao relato histórico do Gênesis. Longe de desmentir o relato bíblico do dilúvio, a semelhança entre a Epopeia de Gilgamesh e o dilúvio de Gênesis, junto com muitas outras histórias paralelas, dão credibilidade ao fato de que uma inundação massiva ocorreu, tal como descreve a Bíblia, já que outras culturas preservaram o fato de que certamente houve um grande dilúvio, como a Bíblia diz. A seguir está a história plagiada de Moisés. Ao nascer, Moisés disse, foi colocado num cesto e posto à deriva num rio a fim de evitar seu infanticídio. Mais tarde foi resgatado por uma filha de realeza e criado como um príncipe. Essa história de um bebê numa cesta foi pega diretamente do mito de Sargão de Acádia de 2250 anos antes de Cristo. Sargão nasceu, foi colocado num cesto de juncos a fim de evitar seu infanticídio e solto à deriva num rio.
foi por sua vez resgatado e criado por Aki, uma parteira real. Em primeiro lugar, o tempo de Moisés em seus 5 livros, incluindo o Êxodo, são datados em cerca de 1400 a.C. O intervalo de data da lenda de Sargão é de 2039 a 627 a.C. Não 225, como afirma Zeitgeist. A lenda de Sargão, de Brian Lewis, publicada pela American Schools of Oriental Research, declara: a história de Sargão carece de qualquer obviedade gramatical, lexicográfica ou filológica que permita uma datação precisa. Lewis sugere que a história foi escrita no reinado de Sargão II, um rei muito posterior, possivelmente um usurpador, para legitimar seu próprio reinado. A favor de uma data tardia, o relato de Sargão contém grafias neo-assírias, expressões idiomáticas atestadas só num período posterior, e menciona escavações das estradas com picaretas de bronze ou cobre. Em qualquer caso, não há nenhuma razão satisfatória para propor plágios ou ficcionalizações em qualquer direção. Moisés é conhecido como o legislador, o portador dos 10 mandamentos, a lei mosaica. Contudo, a ideia de uma lei que Deus passa a um profeta numa montanha é também muito antiga. Moisés é só um legislador numa longa linha de legisladores na história mitológica. Na Índia, Manoa foi o grande legislador. Em Creta, Minos subiu ao monte de Dicta, onde Zeus lhe deu as leis sagradas. Enquanto no Egito temos Mises, que levou tábuas de pedras e sobre elas foram escritas as leis de Deus. A Sharia essa é a fonte que assinala as semelhanças entre Moisés, Manu, Minos e Mises. Como de costume, essas alegações não têm apoio de fontes primárias ou creditíveis. A fonte de Sharia é Enganos e Mitos da Bíblia, de Lloyd Graham, publicado em 91. Este livro é uma referência terrível sem material de fontes originais. Inclusive o autor cético Michael Ledo, que de início usou o livro de Graham, concorda. Enganos e Mitos da Bíblia de Graham, devo admitir, é uma fonte terrível. Uma vez que descobri o mal que era esta fonte, tive de editar o livro antes de publicar. Quanto à conexão entre Moisés e Mises, o autor cético Michael Ledo diz: não vou discutir a história de Mises, a mim mesmo não me agrada. E quanto aos 10 mandamentos, são tomados diretamente do canto 125 do livro egípcio dos mortos. A coleção mais antiga do canto 125 data de 1580 a 1350 a.C. Portanto, é razoável sugerir que os 10 mandamentos são anteriores ao canto 125, tendo-se em conta que o Pentateuco é datado aproximadamente de 1400 a.C. Como quer que seja, não se pode provar plágio em nenhum. Talvez fosse mais relevante conhecer as grandes diferenças entre os dois. Os 10 mandamentos representam uma instrução concisa e positiva, da parte de Deus ao homem, a vida que deve levar. O canto 125 apresenta uma desordem de incontáveis protestos negativos dos que já morreram. Ao longo da história, as civilizações antigas definiram o correto e o errado, o bem e o mal. E todas as sociedades modernas e antigas mantêm algum regime de leis e códigos nos quais há muitas coincidências e semelhanças em suas variantes ao longo da história. Como o apóstolo Paulo escreveu: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e aos seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Justino Marte. Justino Marte, um dos primeiros historiadores e defensores cristãos. No que concerne a ele, o diabo teve a malícia de vir antes de Cristo e criar essas características no mundo pagão. Justino Marte, defensor dos primeiros cristãos, fora criado num lar pagão familiarizado com a filosofia grega. Todas essas passagens indicam que Justino Marte simplesmente tentava convencer o público pagão cético, usando comparações que lhes eram familiares e comunicáveis. Também tentava convencer o imperador romano que os ensinos e petições cristãs não eram tão diferentes de outras religiões que gozavam de proteção de Roma, enquanto os cristãos eram perseguidos e assassinados por suas crenças. J. Gresham Machen, professor do Novo Testamento do Seminário Teológico de Princeton, disse: quando Justino Mártir refere-se a Perseu, em seu nascimento de ou por uma virgem, vai além do conteúdo das fontes pagãs. Não parece haver evidências claras de que as fontes pagãs utilizaram a palavra virgem referindo-se às mães dos heróis míticos ou históricos, que são representados como que criados por deuses.
Zeitgeist alega: o diabo teve a malícia de vir antes de Cristo e criar essas características no mundo pagão. É outra óbvia má interpretação do texto. Justino Mártir escreveu: do que já foi dito pode-se entender como os demônios, a imitação do que foi dito por Moisés, afirmam que Proserpina era filha de Júpiter e instigaram as pessoas a criar uma imagem dela sob o nome de Coré. Porque, como escrevemos antes, Moisés disse: no princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus move-se sobre a face das águas. Em imitação, portanto, do que foi dito do Espírito de Deus mover-se nas águas, disseram que Proserpina, ou Coré, era filha de Júpiter. E, de igual modo, também habilmente inventaram que Minerva era filha de Júpiter, não pela união sexual, porém, sabendo que Deus concebeu e criou o mundo pela palavra, dizem que Minerva é a primeira concepção, o que consideramos um grande absurdo, adiantar a forma da concepção numa figura feminina. Assim, Justino não discute se demônios ou o diabo copiaram as crenças cristãs de antemão como alega Zeitgeist, mas que copiaram as crenças judaicas mais antigas e as profecias sobre Jesus que estão no Antigo Testamento. Em outro texto, Justino diz: estas coisas disseram entre os gregos e todas as nações, onde eles, os demônios, ouviram os profetas, anunciando que Cristo devia ser especialmente crido. E ainda que ao escutar os profetas não os tenham entendido exatamente, mas imitaram o que se disse do nosso Cristo. Como homens que estão em erro, deixamos claro: se Zeitgeist quer citar Justino Mártir como referência histórica, não pode negar que Justino sabia que as semelhanças eram obscuras, já que afirma que a maior distinção de Jesus, sua crucificação, não fora copiada pelos mitos pagãos como alega Zeitgeist. Ele disse: mas em nenhum caso, nem sequer em algum dos chamados filhos de Júpiter, Zeus, imitaram o ser crucificado, pois não lhes eram compreensível. Todas as coisas disto usaram-na simbolicamente. Justino também observa que não há provas oferecidas pelos deuses gregos porque são míticos, mas que Jesus foi uma pessoa histórica. Ele disse: mas quem transmite os mitos que os poetas fazem? Não aduz nenhuma prova aos jovens que lhes instrua. E o procedemos e demonstrar que são proferidos pela influência de demônios perversos para extraviar e enganar a raça humana. A historicidade de Jesus. Há alguma evidência histórica não bíblica de uma pessoa que viveu como o nome de Jesus, filho de Maria, que viajou com 12 seguidores, curando as pessoas assim por diante? Há inúmeros historiadores que viveram em torno do Mediterrâneo durante ou longo após a suposta vida de Jesus. Quantos desses historiadores documentaram esta figura? Nenhum. Todavia, para sermos justos, isso não significa que os defensores do Jesus histórico não digam o contrário. 4 historiadores geralmente são referidos para justificar a existência de Jesus. Plínio, Jovem, Suetânio, Tácito são os 3 primeiros. Diferente das deidades mitológicas, a documentação de um Jesus histórico de fato é muito mais convincente que a documentação de outras figuras antigas como Confúcio e Buda. Peter Joseph faz declarações falsas. Em primeiro lugar, nenhum dos historiadores citados foram defensores do Jesus histórico, eram seculares ou fontes não cristãs, considerando a falta de atenção do antigo mundo greco-romano aos humildes primórdios do cristianismo, e Jesus uma figura judia num lugar remoto, na fronteira oriental do Império Romano e, portanto, de pouco interesse aos historiadores romanos ocupados com a literatura romana. Há uma quantidade considerável de evidência histórica que confirma sua existência. Não há só 4 fontes históricas da existência de Jesus, como Zeitgeist afirma descaradamente, mas de fato 42 autores citam Jesus nos 150 anos posteriores à sua vida. Contrariamente, só 10 autores mencionam Tibério César, imperador romano durante o ministério de Jesus, nos 150 anos posteriores à sua vida. Se estudiosos liberais aplicassem a mesma regra arbitrária de rejeição da evidência histórica, outros personagens históricos antigos além de Jesus, como Júlio César, como Alexandre Magno, seriam obrigados a rejeitar toda a história como mito. Por esta razão, o brilhante historiador F.F. Bruce escreveu: a historicidade de Cristo é tão inegável para um historiador imparcial como a historicidade de Júlio César. Tácito, que foi governador da Ásia em 112 d.C., era conhecido como o maior historiador da Roma Antiga.
E em seus anais de Roma Imperial, Tácito escreveu sobre a perseguição do imperador Nero aos cristãos. Ele diz: para suprimir o rumor popular, Nero procurou outros para acusar e infligiu intensos castigos àqueles cujos crimes aborreciam-no e que eram conhecidos comumente como cristãos. Essa denominação vem de Cristos, que no reino de Tibério foi executado como criminoso pelo procurador Pôncio Pilatos. Esta superstição perniciosa, controlada por um tempo, voltou a estourar e estende-se não só na Judéia, fonte deste mal, mas chegou à cidade de Roma também. Cada anotação consiste de poucas frases que, na melhor das hipóteses, só se referem a Cristos ou Cristo, que na verdade não é um nome, mas um título, significa ungido. Zeitgeist não leva em conta a referência de Tácito a Jesus, baseado no título de Cristos, quanto Cristos foram crucificados sob Pôncio Pilatos. Este testemunho corresponde diretamente ao registro do Evangelho. Cristos é Cristo em grego. Esse relato histórico não só se refere a Cristo, como alega Zeitgeist, como dá muito mais informações conducentes à conclusão que esse Cristo deve ser Jesus. Por exemplo, esses documentos históricos confirmam que Jesus foi executado como criminoso sob a autoridade de Pôncio Pilatos, que governou a Judéia, sob o reinado de Imperador Tibério. A história fornece a prova de que os cristãos surgiram na Judéia, se propagaram pelo Império Romano, sofreram grande perseguição por sua fé, e que o culto à religião desses cristãos procede da pessoa conhecida como Cristo ou Messias. Todos esses detalhes, comparados com o relato do Evangelho, validam-se como referência a Jesus. Suetônio foi historiador oficial durante o reinado dos imperadores Trajano e Adriano. Falando do imperador Cláudio, que governou de 41 a 54 d.C., escreveu: ele desterrou os judeus de Roma, que continuamente causavam distúrbios. Crestus era seu líder. O nome Crestus é outra escritura do nome Cristo ou Cristos. Essa declaração de Suetônio confirma a passagem da Bíblia em Atos 18, sobre o exílio dos judeus de Roma durante o reinado de Cláudio. Suetônio também conta que o castigo de Nero foi infligido sobre os cristãos, uma classe de homens entregues a uma nova superstição maliciosa. Suetônio confirma que os cristãos sofriam e morriam por sua convicção, e que Jesus viveu, morreu e ressuscitou dos mortos. Uma superstição maliciosa, como ele chamou, não sendo ele um cristão. Plínio, o Jovem, governou as províncias romanas de Ponte Bitínia de 101 a 110 d.C. Numa carta ao imperador, Plínio o Jovem pediu instruções específicas sobre os interrogatórios dos cristãos a que estava perseguindo. Ele disse: os fiz amaldiçoar a Cristo, que um genuíno cristão não pode ser induzido a fazer. E continuou: afirmaram que toda sua culpa ou erro eram ter o hábito de reunir-se certo dia fixo antes da manhã, quando cantam com versos alternados um hino a Cristo como a um Deus, e comprometem-se com solene juramento, e não fazer coisas más, nunca cometer qualquer fraude, roubo, adultério, nunca falsificar sua palavra, nunca negar um favor quando solicitados a dá-lo. Devemos acreditar que dentro de 2 gerações, personagens falsos serão tratados como pessoas históricas? A quarta fonte é Joséfo, cujos documentos foram provados ter sido falsificados séculos atrás, lamentavelmente ainda citados como verdadeiros. Flávio Joséfo, historiador judeu conhecido por suas obras históricas, como Antiguidades Judaicas, concluídas no ano 93 ou 94, numa passagem diz: existiu por esse tempo Jesus, um homem sábio, se for lícito chamá-lo homem, porque era fazedor de obras maravilhosas, um mestre dos homens que recebem a verdade com prazer. Atraiu para si muitos dos judeus e muitos dos gentios. Ele era o Cristo. E quando Pilatos, por sugestão dos principais homens dentre nós, condenou à cruz, os que amaram desde o início não abandonaram. Pois ele apareceu-lhes vivo outra vez ao terceiro dia, como previram os profetas divinos, estas 10.000 outras coisas maravilhosas sobre ele. E a tribo dos cristãos chamados assim por sua causa não está extinta até esses dias. Esta passagem tem suscitado um forte debate entre os eruditos, pois Flávio Joséfo, um judeu não cristão, faz afirmações sobre Jesus que um judeu ortodoxo normalmente não faria. Ainda que alguma adição cristã seja, obviamente, alheia ao texto, e esse ainda contém grande quantidade de verdade histórica que José facilmente documentou.
De fato, a grande maioria dos especialistas não descartam o relato como falsificação, como alega Zeitgeist, e creem que Joséfo tenha citado Jesus nesta passagem. Mais tarde, uma inserção feita por um escriba cristão aí as declarações sobre Jesus que um não cristão como Joséfo não faria. Porém, o estilo de Joséfo é autêntico. O termo homem sábio, por exemplo, é típico dos escritos de Joséfo. A acusação de Zeitgeist que o texto é falso é um exagero. Ademais, há outra referência a Jesus na obra de Flávio Joséfo, que não é contestada pelos estudiosos, provando que Jesus foi uma figura histórica. Ele diz: porém, o jovem Ananias, que, como dissemos, recebeu o sumo sacerdócio, era da disposição atrevida e ousadia excepcional. Seguiu e, partindo dos saduceus, severos em seu julgado, acima de todos os judeus, como já demonstrados assim, Ananias, que foi de tal disposição, pensou que agora teria uma boa chance, pois Festus estava morto e Albinos estava em viagem. Então reuniu um conselho de juízes e trouxe diante deles o irmão de Jesus, o chamado Cristo, cujo nome era Tiago, junto com alguns outros, acusando-lhes de transgressores da lei, entregou-os para apedrejamento. Assim, o grande historiador não bíblico do século I, Flávio Joséfo, escreveu 50 anos depois da vida a crucificação de Jesus, estando que Jesus tinha um irmão chamado Tiago, que fora uma figura histórica real. Zeitgeist, seria normal pensar que alguém que ressuscitasse e ascendesse aos céus para todos verem e que praticou tantos milagres apareceria nos registros históricos. Não aparece porque, uma vez pesadas as provas, há grandes chances da figura conhecida como Jesus nunca ter existido. Outra vez, não há apenas 4 fontes históricas da existência de Jesus, como Zeitgeist afirma descaradamente. São 42 autores que mencionam Jesus nos 150 anos posteriores à sua vida. Não há tempo para citá-los todos. O especialista em religiões do mundo, cristianismo antigo e história da igreja, Robert E. Van Voorst, diz: a teoria da inexistência de Jesus resta efetivamente morta como matéria acadêmica. Outra vez, Zeitgeist distorce a Bíblia ao dizer que Jesus ascende aos céus para todos os olhos verem. O livro de Atos, capítulo 1, descreve a ascensão de Jesus, frente a um grupo reduzido de pessoas. Ignorar ou descrever em seus milagres a sua ressurreição é uma coisa, mas dizer que nunca existiu em face de todas as evidências é uma premissa rejeitada até por historiadores acadêmicos não cristãos. Richard Burger e Graham Gould declararam que o questionamento da existência de Jesus não é aceito pela erudição crítica principal. Robert E. Van Voorst declarou: a tese de não historicidade sempre foi motivo de controvérsia e falha insistentemente em convencer os estudiosos de várias disciplinas e credos religiosos. Os eruditos e os historiadores clássicos a consideram efetivamente refutada. Constantino. It was the political establishment that sought to historize the Jesus figure. Foi a classe política que buscou monopolizar a figura de Jesus para o controle social. Em 325 d.C., em Roma, o imperador Constantino convocou o Concílio de Nicéia. Fez nesta reunião que as doutrinas cristãs politicamente motivadas foram estabelecidas e assim começou uma longa história de derramamento de sangue e fraude espiritual. E por causa de 1600 anos, o Vaticano dominou politicamente com a mão de ferro toda a Europa, resultando em períodos tão felizes quanto a Idade das Trevas, junto com eventos tão iluminadores como as Cruzadas e a Inquisição. Acerca de Constantino, o Dr. Ben Witter Rington Tracy escreve: o que tem o imperador Constantino com todo esse processo? Constantino governou como imperador de 313 a 337 d.C. A verdade da questão é que ele não teve controle total do império antes de 324, ou muito pouco antes do Concílio de Nicéia. Este fato por si só deveria deixar claro que as questões teológicas, incluindo aquela sobre a natureza de Cristo, tomaram caminhos e formas definidos antes de Constantino ter algo com elas. No Concílio de Nicéia, Constantino parece favorecer uma verdadeira divindade, mas ele não era teólogo, e certamente não foi ele que escreveu o Credo de Nicéia. Tampouco pode-se dizer que determinou o cânone. Constantino, no máximo, pronunciou uma bênção sobre as deliberações, já que haviam sido formuladas. Zeitgeist acerta quanto à Igreja Católica Romana ter derramado sangue ao longo da história na Idade Média, nas Cruzadas e na Inquisição. Todavia, esses fatos não invalidam a credibilidade do cristianismo, mas demonstram melhor a maldade do homem. Independente do comportamento dos que dizem cristãos, Jesus ensinou aos seus seguidores a amar todas as pessoas, inclusive os inimigos, e permanecer em paz
todo custo com todas as pessoas. Violência, derramamento de sangue e fraude espiritual em nome de Jesus não provém da Bíblia, nem no Novo Testamento tolera tais eventos. Qualquer que leia o Novo Testamento verá que cristãos violentos vivem contrariamente ao que ensina a Bíblia. Portanto, não são seguidores de Jesus verdadeiramente, como já apresentado. Houve numerosos historiadores não bíblicos que falaram de Jesus, demonstrando que a classe política não concordou em monopolizar Jesus. Isso não significa que a Bíblia não tenha sido pervertida e tomada fora do contexto pela elite política para o controle social através da história e ainda hoje. No plano secreto da FEMA para utilizar pastores como pacificadores na preparação para a lei marcial, há instrução para que os pastores ajudem a implementar as diretrizes da FEMA e da segurança interna. Diretores da FEMA dizem aos pastores quais passagens específicas pregar em suas congregações, como Romanos 13, passagem bíblica tomada fora do contexto por ditadores como Hitler, para enganar cristãos e conseguir seu apoio. Enquanto a Bíblia ensina em Romanos 13 e 1 Pedro 2:2 que Deus permite aos governantes desse mundo aplicar a lei e direito de castigar crimes e fazer guerra às outras nações. E esse não é dever cristão. A Bíblia não ensina os cristãos submissão cega à autoridade, mas em muitos casos ensina a resistir ao poder estabelecido para obedecer ao que Deus tem mandado. Se as ordens do Estado estão em conflito com os ensinos de Jesus, incluindo os assassinatos, a guerra, a idolatria, etc., então a resistência a esses poderes é a obediência a Deus. O argumento de Zeitgeist é inválido, pois há muitos exemplos de desobediência civil na Bíblia. Por exemplo, Daniel 3 documenta que alguns hebreus negaram-se a abrir mão dos mandamentos de Deus para submeter-se ao Império Babilônico. Êxodo 1 diz que as parteiras hebreias negaram-se a obedecer às ordens do Império Egípcio de matar os bebês meninos. Josué 2 documenta a prostituta Raabe que abrigou os espias hebreus e os escondeu das autoridades. O livro de Atos está cheio de exemplos de como os apóstolos da igreja cristã primitiva desobedeciam às autoridades judaicas para pregar o evangelho. Pedro ensinou a obedecer a Deus antes que os homens. As fontes de Zeitgeist. Embora a teoria do mito de Cristo, também conhecida como mito de Jesus, não seja original, é muito recente historicamente falando. Os antecedentes da teoria remontam diretamente aos pensadores da Ilustração francesa, Constantin François, Volney e Charles François Dupuis, nos anos de 1790. Os defensores e autores citados na transcrição de Zeitgeist têm repopularizado a teoria. O questionamento da existência de Jesus nem sequer é aceito pelo academicismo principal, afirmam Richard Brudge e Graham Gould no livro Jesus, Agora e Então, na página 34. Michael Grant, na página 199 do livro Jesus, Revisão dos Evangelhos por um Historiador, afirma que a tese do mito de Jesus falha na metodologia crítica moderna e é rejeitada por todos, salvo uns poucos acadêmicos. Graham N. Stanton escreve: atualmente, quase todos os historiadores, sejam cristãos ou não, aceitam que Jesus existiu e que os evangelhos contêm muitas evidências valiosas que devem ser pesadas e avaliadas criticamente. Há um consenso geral de que, com a possível exceção de Paulo, sabemos muito mais sobre Jesus de Nazaré do que qualquer mestre religioso judeu ou pagão do século I ou II. James Charles Worth resume: hoje nenhum acadêmico de reputação questiona que um judeu chamado Jesus, filho de José, viveu. É mais lógico admitir que conhecemos consideravelmente sobre suas ações e ensinamentos básicos. Jonathan Z. Smith, colaborador do artigo Morte e Ressurreição dos Deuses da Enciclopédia da Religião, diz: a categoria de deuses mortos e ressuscitados foi tema de importante investigação acadêmica. Entende-se agora que foi um nome bastante inapropriado, baseado em reconstruções imaginativas e textos extremamente atrasados ou excessivamente ambíguos. A categoria deidades mortas e ressuscitadas é extremamente dúbia, baseada amplamente em interesses cristãos e evidências tênues. Assim, a categoria é mais de interesse da história da erudição que da história das religiões. Inclusive, o acadêmico liberal Thomas Bosluper reconhece que escritores contemporâneos invariavelmente usam apenas fontes secundárias para verificar tais afirmações. Os especialistas cujos ideais eles aceitam raramente produzem ou citam fontes primárias. Ainda assim, Zeitgeist e suas fontes seguem propagando tal teoria, apesar de todas as evidências. Na parte 1 do vídeo Zeitgeist, cerca de 200 fontes são citadas na transcrição. Porém, muitas das fontes são usadas mais de uma vez e nenhuma é da data pré-cristã.
Por exemplo, D.M. Murdoch, que aparece também em seu pseudônimo de Acharia S. é citado 29 vezes, e Jerome Massey é citado 30 vezes. A Bíblia é citada 22 vezes, quase sempre com conclusões errôneas. De fato, quando a transcrição do vídeo é examinada em detalhes, vemos que menos de 25% dessas fontes são originais, tais quais os pensadores da Ilustração francesa. Sir James Frazer, citado 4 vezes em Zeitgeist, escreveu O Ramo Dourado em 1890, quando as religiões de mistério eram mistério. E do seu trabalho e dos outros de Jerome Massey, Acharia S. obtém muitas de suas informações, mas o trabalho pioneiro de Frazer é criticado pelos acadêmicos mais recentes. Quando se consulta recentes evidências arqueológicas e textuais acumuladas, suas ideias não são válidas. Professor de História da Universidade de Miami, Dr. Edwin Yamushi declara: a nível popular, Sir James Frazer reuniu muitos paralelos, e em sua obra de vários volumes chamados O Ramo Dourado, publicada em 1906, referiu-se a Osíris do Egito, Adonis da Síria, Atis da Ásia Menor, Tamuz da Mesopotâmia, e concluiu que eram um deus comum da fertilidade que nasce e morre. Desafortunadamente, muito de seu trabalho baseou-se em interpretação errônea das evidências. Em 1970, John Allegro, em outra das fontes de Zeitgeist, escreveu um livro intitulado O Cogumelo Sagrado e a Cruz, e propôs que os seus primeiros cristãos eram, na verdade, um culto secreto, que usavam cogumelos alucinógenos e utilizavam o nome Jesus como palavra-código para evitar que estranhos conhecessem suas atividades secretas. Allegro foi criticado de imediato por quase todos os grandes historiadores. O jornal The Times de Londres publicou uma carta assinada por 15 especialistas em línguas semíticas que refutaram sua conclusão afirmando não é baseada em nenhuma evidência filológica ou do tipo que se possa considerar acadêmica. O que dizer desse amuleto de Dionísio como figura crucificada? Zeitgeist mostrou datou como do ano 500 a.C. Timothy Freke e Peter Gand, citados 7 vezes no vídeo, mostra uma foto de um amuleto na capa do seu livro Mistérios de Jesus. A afirmação de Zeitgeist que esse amuleto remonta aos anos 500 a.C. é mentira. Na verdade, o amuleto remonta séculos depois de Cristo, depois de nascer o cristianismo. Um pesquisador, James Ahern, documentou: apesar de aparecer na capa dos Mistérios de Jesus, Timothy Freke e Peter Gand são, de fato, bem discretos sobre o amuleto no texto. Enviei-lhes um e-mail perguntando qual livro encontraram. Peter Gand amavelmente respondeu que estava na segunda edição, de Orfeu e a Religião Grega de Guthrie, bem como em Orfeu, o Pescador de R.R. Isley, publicado em 1920. Curiosamente, ele não está no apêndice de nenhum dos livros. Na minha visita seguinte a Londres, procurei os livros no Instituto Warburg e encontrei a nota na obra de Guthrie de que o amuleto cria-se era falsificado. Em correspondência posterior por e-mail através de intermediário, Peter Gand finalmente foi sincero. Vou citá-lo em sua totalidade. Admito que James Hannan está certo. O comentário de Kearney de fato está no livro de Guthrie. Em suma, o amuleto mostrado em Zeitgeist e no livro de Os Mistérios de Jesus é falso. E ao menos um dos autores sabia que era falso, guardou silêncio até agora. Isso mostra a desonestidade de Zeitgeist e Freke de Gand. Desacredita sua capacidade de pesquisa. Primeiro, deixe-me dizer algo de Freke Gand. Não recomendo esse livro, prefiro que ninguém nunca o leia. É apenas melhor que trabalho de Kelsey Graves. A pesquisa é nula ou limitada. E o fetiche de etc. é no mínimo problemático. Nem sei o que tem aí é correto ou não. Sem ter que refazer toda a pesquisa, o que significa que o livro é demais. A mesma queixa tenho do livro de Graves. Alguém, para encontrar algo correto ali, deve fazer todo o trabalho de todos os modos numa ampla gama de livros. Edward Carpenter, citado 8 vezes, mas não é um perito qualificado em nossa pesquisa atual. Era um poeta socialista, filósofo e ativista gay nos fins dos anos de 1800. Thomas Doane é citado 19 vezes em Zeitgeist por sua obra Mitos Bíblicos e Paralelos com Outras Religiões. Um pesquisador respondeu, no capítulo 28, página 282 do livro de Doane, ele afirma as coisas que você cita sobre os paralelos entre Jesus e Krishna, ou Krishna, como ele disse.
Ele dá a aparência de documentar suas afirmações sobre Krishna, sendo crucificado e ressuscitado, por exemplo, em extensas notas de rodapé, mas ao conferir cada nota elas não se referem a um documento original de base, mas a outro capítulo do mesmo livro, no caso da afirmação crítica para o cristão. A ressurreição, capítulo 23, ele documenta sua declaração sobre Krishna, página 215, em outra nota. Desta vez, de novo, não leva a documentos originais de nenhum tipo, mas a livros de outro autor, Anacalipses e Investigações Asiáticas de Higgins. Em Investigações Asiáticas, só pude encontrar uma frase onde o autor desconhecido simplesmente refere-se quase num pensamento passageiro que Krishna havia morrido e regressado ao seu assento celestial. Que tipo de argumento, muito menos evidência ou prova é essa? Claramente, Duane fez afirmações loucas e imaginativas aqui. Acharya S., autora de A Conspiração Cristo, foi a consultora de Zeitgeist. Entretanto, quando se examina o material bibliográfico de Acharya, comprova-se que foi tomado dos autores citados antes. Na transcrição de Zeitgeist, parte do material mais citado por Acharya vem Os 16 Salvadores Crucificados do Mundo de Kelsey Graves. Qualquer alegação de 16 salvadores que parecem ter as mesmas características de Jesus provavelmente é baseada neste livro. Contudo, esse livro não é uma fonte confiável. Inclusive, o ateu Richard Carey o critica. Os 16 salvadores crucificados do mundo não é confiável. Não há uma crítica compreensível. A maioria dos especialistas reconhecem imediatamente que muitas de suas conclusões não têm base e dispensam Graves como inútil. Afinal, um acadêmico que raramente cita uma fonte é inútil como referência, ainda que esteja certo. Em resposta às extensas e detalhadas refutações a Zeitgeist, Acharya S. respondeu recentemente: num anúncio comercial da internet de 10 minutos para seus livros, analisemos dentre suas ideias, que ainda não foram discutidas neste filme. Por que a informação de Zeitgeist não é conhecida amplamente? Em primeiro lugar, devido às leis de heresias e blasfêmia. Num passado não muito distante, as pessoas podiam perder seus empregos, amigos, a família ou até a vida só por questionar o dogma cristão, o que fez muita gente manter silêncio nesses assuntos. Esta é a primeira desculpa de Acharya por não ter nenhuma prova de seus fatos. Acharya não apresenta evidências para sua desculpa por, igualmente, não ter provas. As leis de heresias e blasfêmias a que ela se refere foram impostas pela Igreja Católica Romana sobre os cristãos que não seguiam as práticas católicas. A única informação suprimida pelo catolicismo foi a Bíblia, porque essas condenavam suas ações. Ademais, muitas dessas informações não se encontram em inglês. Aparecem em outras línguas como grego, latim, alemão, francês, sânscrito, hebraico e egípcio. A menos que alguém possa falar em outras línguas, ele ou ela não pode encontrar esses fatos. Agora, Acharya diz que a razão para não se poder validar o que ela diz é porque a informação está em outros idiomas. E já que não podemos entender esses idiomas, ela vai evitar referir-se a eles por completo. Muitas das comparações entre Cristo e outros deuses e deuses do mundo antigo não se encontram em artigos de enciclopédias. E essas parecem ser de onde a maioria dos refutadores tiram suas informações. Agora, ela diz que os fatos não se encontram nos artigos de enciclopédias ou dicionários. Todavia, ela os cita. Note a contradição aqui. Acharya cita as mesmas fontes que diz não poder usar para validar suas informações. Ela mesma admite não ser uma especialista. E ler artigos de enciclopédia não faz ninguém especialista. Em 49 páginas, ela cita Wallace Budge 14 vezes. Ele também é citado 5 vezes na transcrição de Zeitgeist. Nem a falta de credibilidade do trabalho de Budge é reconhecido mesmo por Acharya. Numa nota de rodapé, ela diz: sou consciente do debate sobre o trabalho do Dr. Budge, uma polêmica que, alguns sugerem, representa uma forma de rivalidade. Não é raro no mundo acadêmico ou no mundo em geral. Pessoalmente, não encontrei nada notório sobre sua discussão da religião egípcia em inglês. Embora eu não possa garantir todo o seu dicionário de hieróglifos, cujo sistema de transcrição é considerado obsoleto, contudo, porém, parece estar certo em geral. Os estudiosos em épocas passadas eram menos especializados e fizeram essas conexões dentro da religião comparativa.
Como minha pesquisa demonstra, na verdade a pesquisa de acharia não demonstra ou valida essas conexões. Mesmo eruditos críticos não cristãos rejeitam a pesquisa de acharia essa, entre os quais Dr. Bob Price. Ele disse: ela se apressa em declarar como fato o que resulta ser, vista suas fontes, uma especulação grosseira ou uma inferência complexa de uma complicada cadeia de informações, aberta a muitas interpretações. Uma das afirmações mais intrigantes feitas repetidamente nesses livros é de que os antepassados míticos de Jesus como Deus crucificado estão Buda, Krishna, de pele azul e Dionísio. A base para as afirmações que Murdoch faz cair como toneladas de tijolos, de novo, ela não explica de onde elas vêm, muito menos porque nenhum livro disponível sobre Buda, Krishna ou Dionísio contém um relato da crucificação. Quando Murdoch fala da conspiração Cristo, ela supõe, deveras crê que pessoas se reuniram e prepararam um cristianismo primitivo como um seriado de TV. Alguns dos paralelos entre Jesus e outros deuses representam mistérios. Esses mistérios não eram registrados facilmente. Se esses mistérios não foram registrados, então não há evidências. Mas de alguma forma a acharia faz o seu caso, apesar da falta de evidências. Incorporei muitas fontes primárias pré-cristãs, bem como o trabalho de acadêmicos altamente gabaritados nos campos correspondentes. Na verdade, nenhuma de suas fontes é anterior ao cristianismo. Ou o trabalho de acadêmicos altamente gabaritados. Por exemplo, o paralelo entre Cristo e o Deus Hades. Isto em Zeitgeist são discutidos pelo Dr. Andrew T. Fear, professor de História Clássica e Antiga, da Universidade de Manchester, na Inglaterra. O Dr. H. Fear, fonte de acharia, diz que a ressurreição de Hades não apareceu até o início do século IV, inspirado pelo cristianismo, não o contrário. Hades, com sua forte ênfase na ressurreição, parece ser um retardatário oculto. A tensão sobre Alária como celebrando a ressurreição de Hades também parece aumentar no início do século IV depois de Cristo. É importante lembrar que falamos de um período de séculos, não apenas anos, e que parece haver sido provocado pela necessidade de responder ao desafio do cristianismo, incluída no seu comercial de 10 minutos. Esta é uma das mais fortes defesas de acharia apoiados nos seus fatos. Porém, sua própria fonte, Dr. Fear, a embaraça ao admitir que as semelhanças entre Atos de Jesus foram tomadas do cristianismo e não o contrário, como ela alega. A ideia de que a mãe de Deus, Krishna, é virgem não é muito conhecida e, portanto, disse que é incorreta. Como já demonstrado, a literatura hindu diz justamente o contrário, que Devaki teve 7 filhos antes de nascer Krishna. Ela mostra o Bhagavad Gita no vídeo e que é um engano, pois não há nenhum registro do Bhagavad Gita ou Mahabharata de que Devaki dando à luz sendo virgem. Esses gritos exigindo fontes primárias servem para nos lembrar que os cristãos se voltaram loucos, censurando e destruindo tudo que não fosse sua fé. De fato, essa censura destruiu grande parte da evidência do que discutimos aqui. Novamente, ela se excusa por não ter nenhuma evidência ou prova de sua tese, e adverte contra os que pedem essas provas. Sem nenhuma evidência, o mito de Jesus e os conceitos de astroteologia são insignificantes. É certo que os homens sábios, magos ou reis não são numerados no Novo Testamento. Os presentes, sim, são numerados em 3, Mateus 2:11. Ouro, incenso e mirra. O problema aqui é a interpretação do número de presentes, que não determina quantos magos havia. Por exemplo, em 2 Crônicas 21:3 também havia 3 presentes, de prata, de ouro, de coisas preciosíssimas, dados aos filhos do rei Josafá, porém não eram 3 presenteadores, mas um. Pode haver muitos reis magos. A Bíblia não especifica o número de reis magos, porque não é um tema tão importante como acharia quer que seja, sendo o 25 de dezembro Natal e os 3 reis cruciais para sua tese. Ela tenta qualquer coisa para fazê-los encaixar. Não há qualquer referência cristã primitiva das 3 estrelas do cinturão de Órion serem conhecidas como reis magos, como ela tanto alega. Maçonaria, teosofia e nova era. A seguir será demonstrado que os defensores modernos da teoria do mito de Jesus e as fontes por detrás de Zeitgeist é da obra de Acharya S. São típicos partidários da maçonaria, teosofia e nova era. Todos sistemas de crenças muito parecidos, cujo objetivo
Tal qual o movimento Zeitgeist é a eliminação do cristianismo e a criação de uma sociedade utópica ou paraíso apresentado no novo vídeo Zeitgeist Adendo. Num artigo da internet titulado Evangelho segundo Acharya S., ela declara: talvez o diabo traga paz e não uma espada à humanidade. Considerando quantas pessoas foram mortas em nome de Deus e não do diabo, talvez o mundo esteja adorando a entidade errada. Ela também descreve: o diabo é divino. Outros citados em Zeitgeist, Geoffrey Higgins, Albert Churchward, citado 6 vezes, e Manly P. Hall, citado 5 vezes. Todos foram membros da sociedade secreta maçônica. Manly P. Hall, maçom do grau 33, escreveu na página 48 do seu livro Chaves Perdidas da Maçonaria: quando um maçom aprende que a chave é a corrente aplicação do dínamo do poder vivente, as efervescentes energias de Lúcifer estão em suas mãos. Lúcifer é um nome dado frequentemente a Satanás na crença cristã, usada-se para referir-se a um anjo caído, derivado da Bíblia em Isaías 14, que fala de um rei caído desde o céu, e o chamam de luz da manhã ou estrela da manhã. Em latim, Lúcifer é o nome da estrela da manhã, o planeta Vênus ao amanhecer. Apesar de Acharya S aparentar leveza e ignorância ao levantar a ideia de adorar o diabo, que traz paz à humanidade, suas fontes, tais como Manly P. Hall, Blavatsky e Albert Pike, são mais atrevidas em sua aliança com o diabo, Satanás ou Lúcifer. Eles não só criam no diabo, eram comprometidos a trabalhar com o anjo decaído Satanás e suas mentiras. Outro maçom citado com frequência por Acharya S em A Conspiração Cristo é Albert Pike, considerado dos melhores intérpretes de todo um ritual maçônico. Ocupou o mais alto cargo na maçonaria do rito escocês e reescreveu todos os rituais do rito escocês praticado hoje. Pike é mais conhecido por seu livro Moral e Dogma e aparece na bibliografia do livro de Acharya. Ele disse: a religião maçônica deve ser, por todos nós os iniciados dos altos graus, mantida na pureza da doutrina luciferiana. Se Lúcifer não fosse Deus, Adonai, o Deus dos cristãos, e seus sacerdotes o caluniariam. Sim, Lúcifer é Deus, e infelizmente Adonai também é Deus. A religião filosófica verdadeira e pura é a crença em Lúcifer, tal qual em Adonai, porém, Lúcifer, Deus da luz, o Deus dos deuses, está lutando pela humanidade contra Adonai, o Deus da obscuridade e do mal. Além de Acharya S, que cita Jerome Massey em seu trabalho, Massey é a principal fonte de Zeitgeist, citado 30 vezes no filme. Acharya S baseia-se na obra de Massey para apoiar muitas de suas ideias e conclusões. Massey não foi um egiptólogo com formação acadêmica. Sua obra nunca foi reconhecida no campo da egiptologia. Suas ideias, como as de Acharya, são teorias marginais que carecem de apoio dos críticos. Gerald Massey é conhecido por seu livro O Cristo Histórico e Mítico. Também foi druida praticante e um teósofo que escreveu para a revista teosófica Lúcifer, publicada por H.P. Blavatsky. Blavatsky, outra fonte citada por Zeitgeist, e Acharya S, foi uma ocultista e mística, autora de A Doutrina Secreta e fundadora da Sociedade Teosófica. Uma mistura de religiões orientais, especulação ocultista e interpretação gnóstica do cristianismo. Nas palavras de J. H. Russell, parte dos seus ensinos é: toda a vida é fundamentalmente uma com a vida da existência suprema. A oficina da Sociedade Teosófica em Pasadena, Califórnia, explica: uma ideia fundamental é a unidade essencial de todos os seres. A vida está em toda parte através do cosmos, porque tudo procede da mesma fonte divina incognoscível. Estas ideias repetem-se no movimento Zeitgeist. O movimento Zeitgeist é, de fato, o braço ativista do projeto Vênus, a solução para a cambaleante economia global oferecida por Zeitgeist Adendo é o projeto Vênus. Vênus também é conhecido como a estrela da manhã, é sinônimo de Lúcifer. E em A Doutrina Secreta, Blavatsky escreve: Lúcifer é a luz divina e terrestre, o Espírito Santo e Satanás, e em um ao mesmo tempo. Ela também escreve: agora está provado que Satanás, o dragão vermelho de fogo, Senhor do fósforo e Lúcifer, portador da luz, está em nós, em nossa mente, nosso Redentor.
nosso libertador inteligente e salvador do animalismo puro. Não só a Sharia S em Zeitgeist tomaram material de Blavatsky. O movimento nazista também se baseou na teosofia e na obra de Blavatsky. O livro de Blavatsky, A Doutrina Secreta, citado por Sharia S no filme Zeitgeist, era conhecido fonte de inspiração para Hitler, especificamente por suas ideias sobre raças superiores e inferiores. Na seção 3 de seu livro A Chave da Teosofia, ela escreve acerca dos 3 objetivos da teosofia: formar núcleo de uma irmandade universal da humanidade sem distinção de raça, cor ou credo; promover o estudo das escrituras arianas e outras religiões e ciências do mundo. Também escreveu: a sociedade teosófica não é uma organização política. Certamente não. É internacional em sentido elevado e seus membros são homens e mulheres de todas as raças, credos e formas de pensamento, que trabalham juntos por um objetivo, a melhoria da humanidade, mas como sociedade absolutamente não toma parte em política nacional ou de partido. Note a semelhança com os objetivos do movimento Zeitgeist, declarados por Peter Joseph. O movimento Zeitgeist não é político, nem reconhece noções divisórias, como nação, governo, raça, religião, credo ou classe. Vemos o mundo como um só organismo, a espécie humana como uma família. O que o Projeto Vênus representa e que o movimento Zeitgeist aprova se resumiria em aplicação do método científico para assuntos sociais. Hoje, o ressurgimento moderno da nova era remonta a Blavatsky e a fundação da Sociedade Teosófica. A aluna estrela de Blavatsky, Alice Bailey, desenvolveu os ensinos de Blavatsky num sistema organizado e cunhou o termo Nova Era. Bailey ensinou que a humanidade deve alcançar a iluminação para a realização da sua divindade. O ensino de Bailey hoje mantém-se vivo através de Lucis Trust, organização antes chamada Lucifer Publishing Company. De acordo com uma declaração em seu site virtual, Bailey considerava Lúcifer um anjo decaído, um princípio positivo, tal qual Blavatsky, a quem chamava de uma grande mestra. Embora a Sharia S não seja teósofa, maçom ou druida como suas fontes, ela demonstra lealdade ao movimento Nova Era, o qual não é diferente. Na página 416 de A Conspiração Cristo, ela diz: apesar de vilipêndio do então chamado movimento Nova Era, o fato é que estamos entrando numa nova era. A era que se refere, o conto do Evangelho é de Pisces, peixes, e através do artifício e engano com ardis e massacre o Deus Peixe. Jesus, o avatar solar de peixes, de fato tem um estado conosco. Mas agora é o fecho da era do seu tempo, termina. Como Hancock diz, hoje vivemos numa terra de ninguém astrológica. No fim da era de peixes, no umbral da nova era. No filme Zeitgeist começa com Jordan Maxwell, em um mundo interior do oculto. Quanto mais investigamos o que pensamos compreender, de onde viemos, o que pensamos fazer, mais começamos a ver que fomos enganados. Maxwell também é fortemente influenciado por Blavatsky e pela teosofia. Sim, tenho todos os seus trabalhos. Seu melhor trabalho é Isis Sem Véu, parte 2, o qual é teologia em um trabalho excepcional. Helena Blavatsky, a mística russa, foi uma dama muito sábia e perspicaz. Manly P. Hall, um dos melhores amigos. Esta principal autoridade por detrás de Zeitgeist e expoente da nova era. Jordan Maxwell crê que foi posto aqui por ETs para iniciar sua própria religião. Ele também é fonte de acharia em A Conspiração de Cristo. 2 brilhantes objetivos brancos vieram muito lento. Não estavam voando ou tal. Parecem só flutuar magnético ou eletronicamente. Flutuavam acima. Mas 5 vinham atrás deles. Até então eu estava totalmente encharcado. Decidi alugar um conversível e dirigir de volta para a Área 51. Por minha conta, ninguém notou. E voltar onde tive essa experiência por minha conta, coisa que fiz. Cerca de 1 mês depois, era o início do verão. Recebi uma ligação de Paul, meu editor.
que vive em escondido, San Diego. Ele me fala desta jovem dama que faz regressões e vidas passadas. E me diz, você tem que ver a garota, é sensacional. Te direi o que ela disse. Disse que eles eram pleiadianos. Eles o têm aqui para fazer algo e serás um emissário para o mundo. Um emissário para eles que se canalizam através de você. Eles te usaram e falaram através de você. No final, a mudança mais relevante deve ocorrer dentro de você. Verdadeira revolução é a revolução da consciência em cada um de nós. Tem de eliminar o ruído materialista e divisório, que fomos condicionados a pensar ser verdadeiro. Enquanto descobrimos, amplificamos e nos alinhamos com o sinal vindo da verdadeira unicidade empírica. Tudo depende de você. Depende de você e não de outra pessoa. Você mesmo é professor e aluno. Você é o mestre, o guru, o líder. Você é tudo. Maçonaria, Teosofia, Nova Era e movimento Zeitgeist. Todos representam uma busca incessante à autodeificação, à integração de todo o conhecimento e espiritualidade com o fim de criar uma sociedade utópica onde tudo é um é tudo. A Bíblia entra em rota de colisão com este movimento, pois, ao contrário, ensina que não é tudo não é tudo Deus, e que os seres humanos não são Deus. O movimento Zeitgeist e a utopia Projeto Vênus teoricamente eliminam o problema do pecado e da depravação humana, dizendo, em essência, que o pecado e a maldade e o crime não são causados pelo livre-arbítrio dos indivíduos, mas que são produto da sociedade, das experiências circunstanciais e do dinheiro. Não há tal coisa como um criminoso, como já expresso. O sistema monetário gera corrupção pela sua própria construção, quando a sociedade atual, a condição mais fundamental para o comportamento ofensivo é derivado do sistema monetário. Em contraste, a Bíblia ensina que as crises da humanidade provêm do mal e do pecado do ser humano. Zeitgeist culpa o dinheiro pelo comportamento ofensivo, enquanto a Bíblia ensina, o amor ao dinheiro é a raiz de toda essência de mal, voltando à causa do pecado para o livre-arbítrio e escolha individual. As doutrinas desses movimentos eliminam para sempre qualquer possível comunhão com os cristãos. A única solução óbvia para esse problema é a erradicação do cristianismo, como a Acharya S. revela na página 416 do seu livro. Citando uma fonte Zeitgeist, Edward Carpenter, quanto ao papel do cristianismo nessa nova era, Carpenter diz, assim o cristianismo, como digo, deve avançar francamente, reconhecendo o parentesco com a grande ordem do passado. Buscar reabilitar isso é levar a humanidade a um passo adiante, no caminho da evolução, ou do contrário deve perecer. Não há alternativa. A ressurreição. O apóstolo Paulo cita a ressurreição de Jesus dentre os mortos e seu consequente efeito em toda a humanidade, como a prova de que Deus existe e de que Jesus é seu Filho, e de que a redenção de todos os que obedecem a Deus e a sua palavra está assegurada pelo seu triunfo pessoal sobre a morte. Obviamente, o movimento Zeitgeist rotula a ressurreição como mito, tal qual fez a existência histórica de Jesus. Uma doutrina fundamental de fé cristã é a morte e a ressurreição de Cristo. Essa noção é tão importante que a própria Bíblia diz: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. 1 Coríntios 15:14. É fácil tornar o versículo acima da carta de Paulo aos Coríntios fora do contexto em que é citada na íntegra. Paulo repreendia os que diziam que não houvesse ressurreição, afirmando-lhe que Jesus sim ressuscitou. Paulo diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Entretanto, é muito difícil tomar este relato literalmente, pois nenhuma fonte primária denota esse evento sobrenatural na história secular. E é conhecendo a enorme quantidade de salvadores pré-cristãos que também morreram e ressuscitaram. Imediatamente põe-se a história em território mitológico por associação.
Além disso, afirmar que nenhuma fonte primora denota esse evento sobrenatural na história secular é incorreto. Ao contrário do que é dito em Zeitgeist sobre o mito de Jesus, o Novo Testamento usa fontes primárias. Os autores do Novo Testamento escreveram como testemunhas oculares informações em primeira mão, somadas às fontes não bíblicas. Os evangelhos são fontes históricas primárias e autênticas da vida de Jesus. Richard Buckham, professor de Novo Testamento na Universidade de St. Andrews, Escócia, escreveu o seu livro Jesus e as Testemunhas. Os evangelhos foram escritos com a memória viva dos eventos que recontam o Evangelho de Marcos. Foi escrito no período da vida de muitas testemunhas oculares, enquanto os outros 3 evangelhos canônicos foram escritos no período em que as testemunhas oculares vivas eram cada vez mais escassas, exatamente quando o testemunho pereceria com elas, se não fosse escrito. Este é um fato muito significativo, implicado não em datações incomuns e prematuras dos evangelhos, mas nas geralmente aceitas. Imaginamos que as tradições passaram por muitas mentes e bocas antes de chegar aos escritores dos evangelhos. Contudo, o período em questão na verdade, de uma vida relativamente longa para a época. Divisão da igreja. A crença religiosa tem causado mais fragmentação e conflito que nenhuma outra ideologia. Só o cristianismo tem 34 mil subgrupos diferentes. A Bíblia ensina aos cristãos a estar unidos em amor. Há a parte dos que se dizem cristãos e fazem o contrário. A respeito dos subgrupos na igreja, Paulo escreveu aos Coríntios contra a criação de divisões e conflitos por ser algo carnal, em 1 Coríntios 3, de 3 a 11. Conclusão. O cristianismo, com todos os sistemas de crença teísta, é a fraude da era. Pelo contrário, a parte 1 do filme Zeitgeist é, em todos os aspectos, uma fraude. Zeitgeist pretende apresentar a verdade autorizada sobre o que ensina o cristianismo e as religiões pagãs. Mesmo que genuínos estudiosos e pesquisadores acadêmicos rejeitem abertamente a grande maioria de suas afirmações e apoiem firmemente o cristianismo histórico. Quanto às ridículas afirmações astrológicas históricas de Peter Joseph, de fato, nada há de novo debaixo do sol. A questão levantada por Zeitgeist sobre o livro do Apocalipse e o fim dos tempos é importante, pois este tema recorrente para os cristãos evangélicos pode de fato trazer o Armagedon ao convocar os cristãos à batalha. E creio firmemente que não devemos deixar isso acontecer. Qualquer que professa ser cristão e batalha, como a Sharia diz, é lobo em pele de cordeiro, um falso profeta que se conhece pelos seus frutos, de acordo com Jesus e a Bíblia. Jesus desarmou todos os cristãos com suas palavras a Pedro: "Embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão." Embora muitas guerras tenham sido travadas em nome do cristianismo, essas guerras foram em indireta desobediência ao mandamento de Jesus. Disse Jesus: "Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus." Jesus ensinou a bendizer os que nos perseguem e maldizem e amar nossos inimigos. A Bíblia diz que Deus odeia os que amam a violência. João Batista ensinou a não fazer ameaças em Lucas 3:14. Tanto a Bíblia não permite a um cristão batalhar e se obedecê-la em seus ensinos. Normalmente as pessoas não entendem a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. A nova aliança é a revelação de Deus para toda a humanidade, através do seu Filho Jesus. A antiga aliança tinha símbolos e sinais para o povo hebreu, acerca do novo pacto. A circuncisão era o símbolo de circuncisão espiritual do coração. O Templo de Salomão era um símbolo do templo espiritual da igreja. A antiga aliança tinha suas leis escritas em tábuas de pedra, enquanto a nova aliança tem os mandamentos de Jesus, escritos no coração do seu povo. As guerras físicas no Antigo Testamento são símbolos de guerra espiritual contra os pecados da carne, que não incluem armas da guerra física. Contrário à interpretação de Sharia, o livro de Apocalipse está claro que o império mundial da besta ou
do mal terá poder sobre todas as nações e fará guerra contra os cristãos e os vencerá. Jesus disse com autoridade a Pilatos: se meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos, implicando também que se o reino não era deste mundo, e por isso os verdadeiros servos de Jesus não pelejam. Jesus também disse: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. A única maneira de reconhecer o verdadeiro cristão, de acordo com a Bíblia, é pelo seu amor, porque Deus é amor. Independente de alguém se dizer cristão ou não, Jesus disse: a palavra que tem pregada é essa: há de julgar no último dia. Louvor e glória, sabedoria, ação de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Apocalipse 7:12. E assim, para todos aqueles que gostam de negar a existência física de Cristo, ela é atestada. E para todos aqueles que com ódio, ignorância, aceitaram todas as doutrinas que aparecem, logo será refutado.